Bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei em qual horário você está nos escutando, mas você está aqui em mais um episódio do nosso PowerCast. E sigo eu aqui, Daniel Monteiro, junto com meu grande amigo Renan Magalhães. Tamo junto. Mais um, menos Bora. um. Bora pra cima. Quem que nós vamos receber hoje aqui, Renan? Ilustríssimo, fenômeno. Esse cara, assim, admirado, irmão. Esse cara é aquele, assim, nasce um a cada século, sabe? O famoso Felipe Rodrigues. O homem por trás da Hunter Investimento e o homem por trás do Power Moment. Se você já ouviu falar de Power Moment, eis aqui o cara que é a mente por trás, a unção por trás daquelas lições poderosas que nós temos recebidos. Muito bem, e hoje nós vamos falar um pouquinho de risco, nós vamos falar de resultados, nós vamos falar de empreendimento, nós vamos falar de vocação. E como todo nosso podcast aqui, você já sabe muito bem, estamos aqui para ativar sua vocação, teu propósito e caminhar ali unindo tudo que a gente tem dentro das nossas empresas, com os nossos ministérios e aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Felipe, seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Eu queria ser uns 15% do que o Renan me apresentou, né? Ele é modesto, ele é humilde, entendeu? Isso é uma característica também. Mas né? já para entrar no assunto, isso é taxa de desvio, meu amigo. Tá certo. O assunto hoje é taxa, não é mesmo? É verdade, é isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, né? Sobre algumas coisas, considerar risco e retorno, né? Alguns cálculos sobre isso aí, que é meu dia a dia, né? Eu acho que é uma coisa interessante para a gente poder compartilhar um pouco. Mas antes da gente entrar nesse assunto, no técnico, nós queremos conhecer um pouco mais de quem é Felipe Rodrigues, da sua jornada e como é que você chegou até aqui. Fora assim, que você saiu lá do castelo, a gente já sabe e tal, mas como é que você chegou até aqui nesse momento de vida? Vamos lá, eu sou casado com a Patrícia, minha esposa. Tenho que mandar um beijo para ela aqui, porque assim... Valorize, irmão. Deus foi bom com você. Essa mulher, além de Deus ter sido muito bom comigo, é muito difícil ela ser casada comigo, né? Então, tem que valorizar a esposa Não é que eu fácil, tenho. Patrícia. Não é fácil. Vai pro céu moleza. direto sem escala. Não, já tá com passe livre. Entendeu? Não passa nem na alfândega. Então, sou marido da Patrícia, pai de 2 filhas também, 2 presentes ali, a Bianca e a Milena. E eu sou muito grato a Deus, assim, pela família, que me inspira muito, né? Motiva muito. E é muito legal, assim, ter 3 mulheres em casa, né? Me traz um pouco, assim, de colorido numa vida mais cinza, né? Uma vida mais, assim, número, cálculo, lógica. Papai, você tem 3 meninas que ajudam a quebrar o raciocínio. Papai, olha esse desenho, olha uma outra situação. Então, te dá um vibrado, assim, né? Na vida. Isso é muito legal. Deus foi muito generoso comigo nesse aspecto. 3 mulheres na sua casa. Imagino que um pouquinho de cor é eufemismo, né? Que bom, cara, que bom. E as meninas estão com qual idade? 10 e 8. Muito legal. 18. Então, E o seu outro filho, chamado Hunter Investimento, qual que é a idade desse menino? Esse menino, esse adolescente aí, vibrante, ele tá ali, vamos dizer, 7 anos, né? Que legal. Tem 7 anos aí a Hunter, sou sócio fundador da Hunter, a gente começou a Hunter lá em 2017, uma jornada muito legal. É um prazer enorme poder compartilhar um pouquinho dessa história e como é que Deus me conduziu para ela, né? A empresa hoje é um grupo, na verdade, são 4 empresas. A gente começou numa área hoje de investimentos, vamos dizer assim, é o carro-chefe, assessoria de investimentos, né? Auxiliar as pessoas ali a investir o seu patrimônio, a fazer uma melhor gestão, entender o que ela tem de potencial. Só que a gente, nessa jornada, a gente observou que não adianta, né? É só um número. Então, quer dizer, e é um pouquinho contra o propósito, né? Porque se a pessoa ganha 10, ela quer 15, quem quer 15 quer 20, 20 quer 30 e vai. A gente começou a perceber que isso explorava uma certa ganância, né? Ou seja, quero sempre mais. A gente falou, bom, a gente precisa balizar e equalizar isso. Então, como que a gente ajuda o investidor a ter uma vida mais tranquila, a consumir um pouco menos da ganância e atender as suas expectativas? E por isso, então, a gente desenvolveu uma empresa chamada Hunter Planejamento, que ela auxilia nessa ótica de criar planos, planejar o seu futuro, sua independência financeira, até onde você quer chegar. Que aí a gente começa a dar resultado para o número. Olha, quanto que você precisa? Bom, eu preciso tanto que seja suficiente para eu realizar meus sonhos, meus objetivos, minha troca de carro, minhas viagens e ter um dinheiro que eu falo assim, olha, eu trabalho porque eu quero e não porque eu preciso pagar boleto. Então, isso a gente chama da independência financeira. Então, a gente cuida dos investimentos, a gente auxilia essa parte do planejamento e, consequentemente, vem a blindagem patrimonial, que é o quê? Olha, não alcancei esse patrimônio ainda. E se acontecer alguma coisa comigo em vida, ou, né, se eu vier a faltar, como é que minha família fica nesse cenário?
Então, a gente fala que é uma composição, né? Você está adquirindo, alugando um patrimônio que é através do seguro. Então, você acelera aquela blindagem caso aconteça alguma situação. E aí, naturalmente, aconteceu uma outra dinâmica que foi o quê? Questão do crédito. Então, muita gente chegava lá e falava, olha, estou querendo fazer um financiamento, estou querendo fazer uma aplicação, um resgate aqui de um dinheiro. O que você tem de possibilidade para isso? A gente começou, então, a oferecer crédito. Então, consórcio, crédito, financiamento, cartão, soluções financeiras de um aspecto global. Né? Então, a gente falou hoje que a Hunter é one-stop shop. Então, você chegou lá, você falou de investimentos em números, a gente consegue resolver. Tanto do crédito até ali ao investimento. Isso foi muito legal, que a gente desenvolveu uma solução tanto para pessoa física, quanto também para PJ. Então, a gente atende hoje também as empresas, tanto na assessoria, nos investimentos, no planejamento de uma estruturação financeira para a empresa, créditos para a empresa e a parte também de seguro. Então, foi uma jornada aí que Deus foi abrindo caminhos aí para a gente nesse mercado. E por falar em jornada, eu conheço um pouco da história do Felipe e me chama a atenção. Queria que você contasse um pouco para nós, Felipe. Daniel teve muito de carreira, de transição de carreira. E não é fácil, né, Daniel? Você fazer uma transição de carreira, né? Ainda mais quando essa transição é quase que 180 graus, né? Exatamente. Então, Felipe, eu queria que você contasse um pouco para nós como é que era, assim, qual que é a tua formação, como é que foi parte da tua carreira, como é que você chegou nesse universo de investimento? Legal. Isso aí, assim, é uma loucura um pouco, assim. Eu falo assim, você deixar Deus conduzir um pouco, né? Porque minhas formações, se você olhar no currículo, eu falo assim, não faz sentido. Né? Uhum. Como que não faz sentido? Primeiro, eu sou formado em administração de comércio exterior. Então, já começa por ele. Como assim? Não é economista? Como assim, né? Eu formei em comércio exterior. Dentro do comércio exterior, eu tive a oportunidade logo cedo, ali nos 21 anos, trabalhar numa multinacional de tecnologia. Então, eu fui para o TI. Então, sim, eu formei em comércio exterior e fui cair numa terceira maior empresa, uma multinacional da América Latina, da área de desenvolvimento de software. Então, tive a oportunidade de lidar com a SAP, e aí eu fazia aquela parte funcional, né? Você tem um desenvolvedor, ele não entende o que o negócio precisa ser feito, então eu ficava naquela ponta ali. Eu conversava com o cliente, entendia o que precisava, conversava com o desenvolvedor fazia, eu tinha que fazer aquele teste ali. Então, eu comecei um pouco nessa área técnica, aí minhas habilidades, talvez, de relacionamento, gerenciais, me levou para uma gestão, e dentro da gestão eu cheguei numa gerência sênior dentro da SAP ali, fiquei mais de 10 anos nessa jornada. E aí foi o ponto. Então, outra coisa, detalhe, então sim, você pensa, eu tenho uma formação em comércio exterior, trabalhei 10 anos, eu posso falar que minha base técnica de conhecimento foi dentro do TI, fiz uma pós em Business Intelligence, que é outra área, e tenho uma empresa de investimento. Então... Que guinada, que transição de carreira, hein? Exatamente, foi uma dinâmica aí, uma virada. E assim, é interessante que, por que o investimento, né? Uhum. E aí, isso aí foi uma discussão muito interessante que não fazia parte do meu propósito, não fazia parte dos meus planos de forma alguma, assim, pensar no investimento, né? E aí tem um pouquinho a ver com esse cálculo mesmo de risco-retorno, né? Porque no dia a dia, o que é o trabalho ali, nosso conceito? É calcular variáveis o tempo inteiro. Então, dentro dessa área de investimento, uma coisa que a gente tem muito lá é, se essa ação vai subir? Pô, essa aplicação hoje, vale a pena fazer uma aplicação na renda fixa em inflação, pré-fixado ou pós-fixado? Então, quais são as variáveis que a gente tem que olhar para frente, pensar em cenários políticos, econômicos, macro, internacional, um mundo em guerra, em conflitos? Pô, o que faz mais sentido a gente calcular? Então, sempre muito latente ali essa variável de riscos, né? E aí você imagina lá com 30 anos, pai de 2 filhas, você fala assim, será que vale a pena abrir mão de uma carreira de TI, né, consolidada, estava indo bem, numa multinacional, tinha uma projeção, atendia as maiores empresas hoje do país. Então, assim, eu atendia Vale, Coca-Cola, Uzi Minas, Embraer, uma série de outras empresas. Vamos sair disso tudo e começar um projeto do zero? Então, foi, assim, realmente um desafio aí a ser vencido e calculado, né? Sempre quando a gente vê em transição de carreira, e eu acho que você deu não uma transição, mas uma guinada na carreira, e com uma bela pitada de risco, tem uma coisa que eu chamo que vamos dizer assim, é o ponto em comum em cada uma dessas viradas, né? Porque tem uma habilidade ou um assunto ou uma parte técnica que em todas as suas faixas de carreira você atuou dentro disso. O que
que você consegue nos dizer? O que você identifica? Fala assim, cara, esse aqui é o fio condutor da minha carreira. Legal. Muito bacana. Assim, acho que o grande fio condutor que conectou toda essa minha transição é estar muito atento ali ao mercado. Você tem uma percepção de mercado. Quer dizer, por que eu comecei, então, o comércio exterior? Porque quando estava fazendo um curso técnico no 2º grau, em administração, eu achei muito interessante essa possibilidade de você relacionar, negociar e fazer acordos internacionais. Então, eu tinha um sonho ali de ir para a ONU, fazer alguma coisa. Eu peguei até, quando eu era adolescente ali, eu peguei ali o mestrado, para você fazer o Instituto Rio Branco, para você virar um embaixador. Peguei a lista de livros, de conteúdo, e falei, vou estudando isso aqui, um dia eu faço a prova, né? Assim, é mestrado ainda, estou no 2º grau, vou fazendo. Então, eu tinha essa percepção de achar interessante essa possibilidade. Aí vamos dar um contexto, né? Nós estamos nos anos 2000, aí você tinha um fomento do Mercosul, o Brasil, um acordo talvez que ia explorar com os Estados Unidos, a ALCA, isso tudo ficaram no papel, né? Não avançou. Mas eu percebi que, olha, isso aqui é um filão, isso aqui é uma coisa legal. Quando eu entro dentro da área de comércio exterior, e aí me desculpa a turma que é do comércio exterior, sabe que eu estou falando um pouquinho a verdade, é quase que você vai virar um despachante de processo. Então, nada mais é do que uma relação internacional, um processo doméstico, só que com alguns documentos a mais. E aí me desencantou. Cadê o brilho do internacional, de fazer, não, você vai carimbar papel aqui, vai trabalhar no porto, vai virar um despachante, ali um aduaneiro. E eu falei, isso aí perdeu meu brilho. Então, o que me acionou, assim, o que acendeu essa faísca? Está atento ao mercado e falou assim, olha, a área de tecnologia tem uma demanda, tem uma necessidade, e eu posso me enveredar por ali. Então, fui para a área de tecnologia. Dentro da área de tecnologia, vi que não tinha um perfil técnico. Não é muito minha área, ser técnico, programador ali, ficar resolvendo chamada, etc. E aí, de novo, ter essa percepção, esse feeling de falar, peraí, mas eu tenho uma habilidade aqui de relacional, de gestão, de entender problemas, apaziguar conflitos, e eu fui encaminhando um pouquinho para essa área de gestão. E aí, depois, essa jornada, assim, esse pulo aí para o investimento, transcende um pouco a lógica. Eu vou fazer uma conclusão dentro da sua fala, que, por favor, se minha conclusão estiver errada, você me corrija. Isso aqui é um ambiente seguro. Se você falar assim, Daniel, você está errado. Estamos em casa. Mas, cara, entender de mercado é entender de oferta e demanda. E quando a gente fala da nossa carreira, dessas guinadas que a gente está, o que eu posso ofertar e qual que é a demanda que o mercado tem? Então, quando você me diz assim, cara, eu fui para a área de tecnologia porque eu percebi que lá tinha uma demanda por mais profissionais, o mercado estava pujante. E eu tinha uma oferta de entendimento numérico e habilidade relacional. Então, ao ofertar isso para dentro de um mercado que demanda, ótimo, deu negócio. E hoje, nós estamos em 2024. Se você está vendo esse podcast aqui em 2025, 2026, ou quem sabe 2030, se a gente vai chegar lá, né, Renan? Isso aí. Esse aqui é um conteúdo atemporal. Exatamente. Mas hoje, quando você tem que olhar para o mercado, e nós estamos aí, cenários de guerra, e provavelmente se você está vendo 2026 vai ter guerra também, tudo incerto. Quando você olha para o mercado, o que você enxerga para definir o que o mercado está demandando? Quais são os indicadores, os principais pontos aí? Isso é interessante. É interessante assim, tanto você pensar em mão de obra e quanto material, né? Consumo, serviço. A gente vê o mundo hoje cada vez mais rápido, né? E eu gosto muito de história. Então, acho que você ler o passado te ajuda muito a entender o futuro. E é aquela máxima, né? Não há nada de novo debaixo do céu, né? Tudo se repete. Então, é legal a gente entender o passado para ver como é que o mundo vai se transformando e vai mudando. E vocês vão ver que as mesmas sequências, mesmas searas, mesma coisa. O que eu vejo, assim, de diferente um pouco é que antes o mundo era um generalista, né? Eu estou falando aí 1800, 1700, você tinha que saber um pouquinho fazer de tudo, só que você tinha limitações que você sabia fazer, geralmente era mais uma área rural, uma zona rural ali. Ao desenvolvimento da Revolução Industrial, você se torna um especialista. Opa, eu vou ser um especialista em quê? No carro, né? O modelo Fordismo, até o Toyotismo. Olha, você vai fazer isso aqui muito bem, vai ser um especialista nisso. Então, você tem uma visão, uma proposta, uma carreira, um ponto a avançar. Hoje, o mundo, com o excesso de informação, né, que antigamente se valorizava quem tinha informação, hoje a informação ela é muito barata, é muito fácil, é muito acessível, então você tem informação. Uma ideia vale R$1. Agora, hoje o que eu valorizo, o que vê-se muito é a capacidade de realização. E aí, para você realizar, é um mix de tudo, né? Vamos falar assim, fazer uma analogia aqui, é como se fosse, olha, antigamente você tinha o boxe. Bom, então, beleza, aquela luta ali, o cara era bom, boxeador, etc. Hoje você tem o pessoal do MMA.
ele tem que ser muito bom, mas ele tem que ter uma quantidade de skills que vai diferenciar ele ali. Então, eu acho que hoje o mercado, para onde a gente está indo, é isso. Você tem que ser, eu brinco muito, ser o especialista funcional. Defina especialista funcional. Você tem que ser muito bom naquilo que precisa que seja feito. Então, como o conhecimento ele é amplo, ele é acessível, ele é fácil, se especialize naquilo que você está precisando. Esse é um pouco da minha rotina hoje. Vou te dar um exemplo. O que eu sabia de mineração para escolher uma ação, uma empresa, antes da barragem, de estourar a barragem de Mariana? Quase nada. Mas em poucas semanas, você tem que estudar tanto sobre mineração, sobre o processo, etc., o impacto que está, você fala assim, você já conversa com um especialista. Lógico, não posso ter a pretensão de falar que me tornei um especialista nessa área. Mas você tem uma absorção de conhecimento, de conteúdo, que você fala assim, olha, dá para a gente agora ter uma conversa um pouco mais profunda, mais aprofundada. Então, acho que hoje está mais fácil fazer isso. Né? Você tem uma inteligência artificial que você pode usar a seu favor, de buscar conhecimento, de minerar informação, de trazer informação, mas eu acho que você tem essa visão, essa percepção de, olha, isso aqui talvez é uma inabilidade minha. Deixa eu explorar isso melhor. Deixa eu ser melhor nisso aqui que eu não sou legal. Recentemente, é até um desafio pessoal. Comecei jiu-jitsu. Para o meu biotipo, para o minha forma, minha rotina, é o pior esporte que eu podia escolher. Você gosta mesmo de desafios, né, Felipe? Mas eu falei assim... O desafio é uma coisa, apanhar é outra, né? Mas eu pensei assim, isso aqui eu sou pior, assim, não tem condição, precisa ter um alongamento, você precisa ter uma disciplina, você precisa dar uma sequência, viver sob pressão, o cara te estrangulando ali, fazer, isso aqui não é o meu dia a dia, já passei da idade disso. Mas eu falei assim, já que eu sou muito ruim nisso, deixa eu treinar, para eu não ser, sabe, do meu 3 subir para um 5. Sim, faz parte dessa jornada de disciplina, né? E de superação. Agora, Felipe, tem um ingrediente forte de fé e de coragem nessa sua história de transição. Porque uma coisa, né, é a transição, como você falou, Daniel, e aí, às vezes, uma transição lógica, né, ou mais factível. Mas você transicionou de uma área extremamente técnica, às vezes até introspectiva ali, que era o TI, para uma área de assessoria de investimento que você não só tem que ter um conhecimento, um talento técnico, mas um comercial muito grande, porque a tua empresa é o seguinte, você chega aqui para o Daniel e fala assim, Daniel, me dá seu dinheiro e eu vou gerir os seus investimentos. Eu vou definir onde é que eu vou aplicar o seu dinheiro, o que nós vamos fazer, estratégia nós vamos fazer. Então, como é que foi esse passo assim de transacionar para isso e edificar uma empresa que hoje é relevante? Hoje olhar para a Hunter e falar assim, nossa, que legal, né? Que top, que empresa de sucesso. Mas, cara, e essa jornada para poder chegar aqui começando do zero? Porque uma coisa é eu, assessor de investimento, top aqui de um escritório X, PTO, vou sair e montar o meu. Eu tenho cliente, eu tenho conhecimento, eu tenho know-how, já sou conhecido no mercado, mas você começa do menos 10, né? Nem do zero, entendeu? Bom, isso aí é interessante, isso que é totalmente improvável. Né? Isso é uma coisa que, assim, não fez sentido nem para mim. E aí vou contar um pouquinho essa jornada, tentar resumi-la aqui. Ainda no TI, eu tive uma experiência e eu tive uma percepção e essa atenção aos detalhes de ninguém aposenta no TI. Você não vê ninguém de 60 anos no TI. Então, e assim, eu sou um corpo estranho no TI. Eu não vim do TI, eu não formei TI, eu não sonhei, fiz uma graduação em tecnologia. E quando eu comecei a perceber isso ali nos 30 anos, eu falei, ninguém aposenta aqui. Eu lembro disso que eu contratei um profissional, já faltam uns 3, 4 anos para aposentar, um gênio, um cara instalou um dos primeiros computadores, abriu a caixa dos computadores lá na Uzi Minas, pra você ter ideia. O cara tinha uma ampla experiência. Contratei ele já na idade mais avançada. A percepção da diretoria da regional foi assim, mas esse cara tá rendendo? Eu falei, isso é um gênio, o cara sabe de tudo aqui, né? A mão de obra rápida que a gente tem da molecada. Esse cara aqui, eu preciso do conhecimento dele. Eu vi aquele preconceito, você abriu meus olhos. Eu falei, isso aqui ninguém aposenta no TI. E eu comecei a buscar algumas alternativas, usar um empreendedorismo ali para buscar algumas alternativas e criar a minha transição. Vou montar um negócio, vou trabalhar à noite, vou fazer uma outra dinâmica, vou arrumar um sócio. E aí eu vou transitar isso na hora que eu sentir que está confortável, já tem um bom salário ali, eu desligo do TI e viro a chave. Isso foi muito legal, que deu muito certo. Comecei com uma empresa de consultoria, em gestão, administração, tinha meu sócio, ia lá, visitava a empresa, levantava tudo, mandava os dados. À noite eu planilhava, computava tudo ali, trocava a experiência, entregava para ele no dia seguinte, ele ia lá e avançava dessa forma.
E a empresa estava crescendo, irmão. Estava crescendo. Já tinha uns 2 anos e meio. Estava assim, voando. Já estava indo bem. Falou, pô, beleza, eu já estou dobrando meu salário. Então, assim, já estou mais tranquilo, confortável. Eu vou, desligo uma chave, liga a outra. E eu lembro que numa noite fui orar ao Senhor, fui pro meu quarto, orar a Deus e agradecer a Deus. E feliz, tinha acabado de fechar um contrato legal, que eu falei assim, olha, tá muito perto, assim, né? De dar essa virada de chave, eu já estava buscando aquilo. Eu fui orar a Deus, falei assim, Deus, estou muito feliz, etc. Tal, mas, Deus, eu lembrei de uma coisa, eu ainda não entreguei essa empresa pro Senhor. Estou errado, né? Estou errado, o Senhor está abençoando tanta empresa, né? Então, assim, Deus, eu lembro que minha oração foi assim, Deus, olha, eu quero te entregar essa empresa e tal, tal. Aí Deus falou comigo assim, se você me entregar, eu vou fechar. Uau. Aí eu falei assim, não, peraí, isso é coisa do diabo. Não é possível, isso aqui tá errado. Deu falha na comunicação aqui. Não era bem isso. Não era, peraí, vamos voltar. Não, Acho que o senhor não entendeu bem. Deixa eu te explicar. Vou falar de novo aqui, devagar, para ver se... E aí Deus falou comigo que eu vou fechar a empresa. E ali foi para mim um choque. Por quê? É minha transição. É o meu sonho. Era o meu filho, assim, era a minha projeção. Então, você imagina, tem uma característica, eu sou um planejador, eu sou um cara que fica pensando, planejando, estruturando, etc e tal. Criou um plano de carreira. Uhum. E aí chega Deus e fala assim, eu vou cortar? Aí eu falei assim, já sei, né? Foi sim com Isaac, né? Descer meu Isaac. É só um teste, né? É só um teste, Abraão. Teste, Não, já Deus, entendi. vai, Deus, ó. Já entendi. Já vi isso antes. Opa, na hora que eu subir a montanha, na hora que eu vou fechar a empresa, você já fala, não. Eu vou até descer a facada mais leve. Tô esperando, hein? Tô esperando. Hoje demorando. E aí Deus... Ai, e aí, que muito bom legal. que pode cortar, né? E é muito legal que Deus é claro nas coisas, né? E ele falou assim, não, eu vou fechar. Não tem conversa. É game over. É rescisão. Acabou. E aí, meu irmão? E eu falei assim, Deus, não, mas peraí, e como é que eu vou ficar nessa? E aí foi um embate, foi uma luta. Aquela noite eu chorei muito com Deus. Eu falei, Deus, é sério isso? E o que eu vou fazer? O Senhor está puxando meu tapete aqui, sabe, assim... Uma conversa clara, nesse nível. Nesse nível. E aí eu vou fazer um adendo, assim, eu já contei essa história uma vez, eu falei assim, como é que é conversar com Deus tão... Essa intimidade, essa clareza, assim, né? E respondendo essa pergunta, assim, é legal porque a Bíblia fala pra gente ser como criança, né? E quando criança, você fala assim, pula, ela pula. Come. Você pode dar um limão com pimenta pra criança e fala assim, não, toma aqui, um pirulito, é doce. Ele vai botar na boca e fazer. E desde criança, né, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão e vem de uma igreja mais pentecostal, isso era muito comum. Você dá problema, conversa com Deus. Ora a Deus, fala com Deus. E quando criança, eu falo, Deus, tô com um problema aqui. Então, isso para mim hoje, né, ter esse contato, é muito natural, porque eu cresci assim. E acho que a relevância aqui, só um anexo, a importância da gente ensinar os nossos filhos a ter essa comunhão com Deus, mesmo que às vezes a gente não tenha essa clareza. Eu falei com Deus e conversou. Não, meu filho, olha, vai lá, conversa e ora, fala com Deus, ele vai te responder. Isso aconteceu comigo e eu fui aprendendo. Então, sim, para mim é mais natural. E naquela noite eu estava conversando com Deus, então eu falei assim, Deus, mas como assim? Eu vou fechar a empresa? Deus falou, eu vou fechar. E aí veio um grande divisor de águas na minha vida. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a vontade de Deus ou vou fazer a minha vontade? Nossa, que embate, irmão. Ali foi doloroso. Isso Deus estava trabalhando em mim. Eu falei assim, e aí? Seu sonho, a empresa. Você pode fazer. Vontade de Deus, não. Sabe por quê? Deus não me pediu a empresa. Ele não mandou fechar a empresa. Eu não tinha uma ordem, uma direção para fazer. Eu estava oferecendo. E ele falou assim... Você tinha a opção de não oferecer mais. Eu podia falar assim, não, eu vou continuar com ela. Vai prosperar humanamente, funcionando, mas sem a graça de Deus. Ou você fecha, não vai ter nada e me agrada. Que dilema, hein? Aquele era o embate. E aí eu falei assim, não, Deus, eu chorei muito mesmo. Eu falei assim, não, Deus, tá bom, eu vou te agradar. Beleza. Assim, tô triste, mas vou fazer o que você tá mandando. E eu falei, como é que vai ser isso? E aí, chegou, isso foi no sábado, né? Na terça-feira, chega meu sócio falando assim, olha, Felipe, eu vou mudar de estado, não vai dar mais para conduzir o projeto, porque ele era o braço que ia no cliente, falou, não dá mais para conduzir, é uma falha minha, vou te dar a empresa, não quero nada dela, porque eu estou falando com você, toca, e assim, como eu não vou ter mais o meu salário, é seu trampolim, porque agora a receita toda é sua, e, pô, né, você queria esse jump, desse jump aí, ou seja, veio até uma oportunidade ainda facilitada, né?
Eu falei assim, não, a gente vai fechar a empresa. Ele, que isso? Como assim? De jeito nenhum, a empresa tá dando certo, fechamos um cliente novo aqui. Ele falou, eu sei, mas Deus falou que ia fechar a empresa, eu só não sabia como. Acabou de responder. E aí a gente fecha a empresa. Fecha a empresa, eu volto naquela janela assim, de angústia, de falta de expectativa, no vale, né? Ou melhor, no deserto. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí comecei a ficar naquela, não vou falar numa depressão, que ela é forte, mas assim, deprimido. Desertos, eu tenho aprendido, que não são lugares de castigo, mas deserto é sempre um lugar de capacitação e ensino. É verdade, é verdade. E aí, meu irmão, foi ali um ano e meio. Bom, tudo bem, já entendi que não vou montar outra empresa, etc e tal. E aí eu comecei a falar assim, bom, o TI é valorizado aonde? De novo, percepção. Já que as coisas não estão tão legal, vou pro Canadá. Vou mudar pro Canadá. Vou mudar pro Canadá, o TI lá é valorizado, lá eu crio uma outra transição de carreira, lá eu tenho meus filhos lá, vou ser valorizado por isso, etc. Outro idioma, outro mundo aqui, outra realidade. Pô, beleza, vou pro Canadá. E comecei a projetar, comecei a calcular, comecei a fazer orçamento, comecei a fazer o processo de visto daqui, do Canadá, para fazer a transição. Aí entrei na pós-graduação para aumentar a pontuação, minha esposa estudando francês, eu estudando inglês, a gente ia fazer a prova nos 2 idiomas. Já estava olhando passagem para fazer uma viagem expedicionária. Uhum. Tá? Detalhe, só... beleza. Aí fazendo uma viagem expedicionária e tal. Isso ali em 2015, 15 para 16, aí começando a avançar e etc e tal. E caminhando bem, assim, tudo dando certo. Pô, a pontuação estava boa, era só a gente aplicar, esperava ali uns 6 meses, assim, ia dar certo. A gente estava bem cotado para isso. E aí eu lembro que eu fui passar num sítio dos meus pais, um final de semana. Aí minha filhinha estava ali nos 2 anos, a segunda não tinha nascido ainda. E aí de noite, ela começou a chorar copiosamente. Copiosamente. E Deus é tão bom, porque assim, se ela tivesse 6 meses, eu entrava em desespero. 1 ano, eu ainda não tinha maturidade. Mas com 2 aninhos, o Renan aí, pai de 4, já sabe. 2 aninhos, você já sabe o que é um choro de dor de barriga, o que é um choro de cólica. Já aprendeu. Você já aprendeu o que é um choro de fome, o que é de insônia, o que é um carinho. Então, você já sabe o tipo de choro. E não era nada. E olha só que legal. Se eu tivesse em Belo Horizonte, ela chorou 1h30, mais ou menos. Se eu tivesse em Belo Horizonte, eu tinha pegado e levado para o hospital. Porque chegou uma hora, minha esposa falou assim, não dá mais. A gente já fez de tudo. Tem que levar no médico. Tá acontecendo alguma coisa. Isso aqui não é normal. E ela começou a entrar. Só que eu tava longe. Tava lá em Pedro Leopoldo. Eu ia gastar 1h30 para chegar no hospital. Eu falei assim, eu cheguei no hospital, a menina parou de chorar. Uhum. E outra coisa, assim, eu também, como pai, né, falei assim, eu vou chegar no hospital e falar pro médico o quê? Ela não chora? Tô chorando. O pai falou, pô, você Que isso, paizão? não sabe, tá dando conta do choro da criança, pai? Peraí, vamos fazer o cursinho de novo aí. E eu fiquei naquele dilema, assim, o que eu vou fazer, sabe? Assim, e uma barreira psicológica que era longe, não era tão rápido ali. E minha esposa, vamos arrumar a mala, vamos fazer os negócios aqui, vamos sair, vamos lá e tal, porque eu não tô aguentando mais. Lógico, emocional. 1h30 de criança chorando. Irmão. É quase um nível de tortura, assim, entendeu? Não, e assim, aí você pensa a situação, meus pais, o que tá acontecendo? Não, não sei o quê, porque era de noite, assim, sabe? Indo lá, aumentando mais aquela tensão de, você vai fazer o quê, né? Eu lembro que eu peguei ela no colo, eu falei assim, e aí, racionalidade, né? Peraí, isso aqui não é normal. Peraí, se não é normal, é sobrenatural. Eu falei, Deus, o que tá acontecendo que essa menina tá chorando? Me mostra o que tá acontecendo, assim, não tá certo isso aqui. E aí Deus falou assim, oi! Há quanto tempo? Você por aqui! Que saudade de você! Dá uma validada no teu acesso lá na portaria, que eu acho que já venceu, né? Tipo isso. Cara, minha relação com Deus é assim, Deus pra mim é um amigo. E aí ele eu senti mesmo, ele me dando essa gozada, assim, né? Ele falou assim, mas espera aí, quanto tempo, né? Você tá sumido? O que tá acontecendo? Eu falei, Deus, tô com um problema aqui. Aí eu falei, qual que é? Eu falei, não, menino, não para de chorar. Aí eu falei assim, porque eu quero conversar com você. Eu quero a sua atenção. E o que eu preciso fazer mais para conseguir sua atenção? Eu falei, Deus, então beleza. Se o senhor quer falar comigo, a primeira coisa que eu preciso fazer é preciso parar de chorar. Eu não consigo fazer nada enquanto ela não parar de chorar. Cara, ela simplesmente, parou. Uau. Parou de chorar na hora. Eu falei, beleza, Deus, 5 minutinhos, vou deixar no berço, e vou ali pra varanda e a gente vai conversar. E aí eu cheguei no quarto, minha esposa, já aquela assim, assustada, tensa, já nervosa, aquela agitação, botei no berço, e eu saí, ela falou assim, você vai pra onde? Eu falei, não, eu tenho que ir ali pra varanda. Eu falei assim,
mas e se ela voltar a chorar? Aí eu falei assim, isso aqui? Ó, chora mais não. Aí eu falei, não, faça não, como assim? Não, é o seguinte, não dá pra explicar agora. Mas assim, eu orei a Deus e Deus tá querendo falar comigo. Então ela falou que vai parar de chorar porque eu tenho que ir pra varanda. Agora, se eu ficar aqui, ela volta a chorar. É melhor sair rápido. Aí minha esposa já me conhece um pouco assim, já, né? Fala, tá, mas assim, você não vai sair não. Eu falei, não, tô aqui na varanda, fica em paz. Pode dormir em paz agora. Isso aqui não acorda mais não, prometo tá resolvido. Pentecostal é bom, né, cara? Não é? É diferente. É um nível cabuloso, assim, né? O negócio é diferente. Aí, irmão, fui pra varanda. E aí eu falei assim, Deus falou assim, e aí, como é que você tá? Quanto tempo a gente não conversa, que a gente não fala? E aí eu fui conversando com Deus ali, ó, Deus, tá acontecendo isso, XYZ, papapá, contando a minha história, rotina e tal. E aí Deus chegou uma hora e falou assim pra mim, tá, e que mais? Eu falei, não, Deus, assim, as principais informações, principais notícias, a gente já falou. Ele, não, mas você não tá pensando em mais nada, não tem nenhum projeto, é uma viagem, nada no caminho aí, não. Eu falei, Deus, não, assim, tô mais ou menos pensando nas coisinhas aí, mas assim, não sei se chega no nível de ter que falar, que são só os projetos que estão... É porque assim, eu tinha te apresentado uma empresa esse tempo atrás, o senhor mandou fechar. Então tem umas coisas aqui que eu tô preferindo assim, nem apresentar, não, porque vai que você não gosta. Difícil demais, hein? E aí foi exatamente assim. Então eu cheguei e falei assim, Deus, olha, na verdade eu tô com uns projetos assim, mas só no plano das ideias, no pensamento. Eu já tava comprando passagem, né? Mas não tinha comprado ainda. Aí falou assim, já tava ali cotando, olhando, já tinha local, destino, pô, tudo já preparado. E aí Deus falou assim, e como é que é esse projeto aí? O que você tá pensando? Eu falei, Deus, tô pensando em ir pro Canadá e tal, papapá. Eu que tive que contar, né? Aí Deus falou assim comigo, e você quer saber a minha opinião? Qual? Ali, eu parei de novo. Eu gelei. Porque eu falei assim, Deus, pra onde essa conversa tá indo? Eu não tô gostando muito, não. Porque eu já tive uma experiência dessa. E se nós Que era da empresa. Que já era da empresa. E se a gente tá conversando sobre isso? O Senhor me deixou no vazio 2 anos. Minha cabeça frita. Tirou meu chão. Sabe? Me tira o emprego, mas não tira um sonho. Não tira um projeto. Por quê? Porque, assim, uma coisa você tirou, você não tem nada que hoje você vai correr e vai resolver. Outra coisa você fala assim, não, eu já tenho um emprego, tá legal aqui, eu tô pensando no futuro. E nem o futuro é me vedado, né? Ou seja, a cortina, sabe o que vai fazer lá na frente? E aí, naquela conversa ali, eu falei assim, Deus, se a gente já tá conversando sobre isso aqui, eu já tô entendendo por que lado que vai chegar. E nós vamos chegar naquela mesma história de se eu talvez falar que não é para ir. E se eu falar de novo que não é para ir, eu vou voltar a fazer o quê? Sabe? De novo, assim, já é um lugar que está ferido. O que é ferido? Assim, o que eu vou fazer da vida? Eu não vou ficar no TI. Eu sei disso. Tá certo e claro, mas o que eu vou fazer então? Para que lado que eu vou? Né? E isso para alguém que planeja, você matou. Né? Matou emocionalmente. E aí Deus falou assim, então, é isso que eu quero te perguntar. Você vai me entregar? E se você me perguntar, eu falar que você não quer ir? Ou você vai assim mesmo? Aí ali, para mim, eu vou te falar, em 2016, setembro de 2016, ali foi o divisor de águas na minha vida. Porque, para dar aquela resposta para Deus, eu demorei mais uns 40 minutos. Que, na verdade, não era ir para o Canadá ou não. O que Deus está falando comigo é assim, você vai entregar a sua vida a mim ou não? Uau. Não era empresa, não era viagem. Nada. Por quê? Porque, assim, eu ia na igreja, eu orava, eu lia a Bíblia, eu seguia o script. Beleza. Você perguntasse, pô, sou um cristão. Sou cristão, tô lá, tô fazendo tudo. Segui a cartilha. Beleza. Tô lá, aprovado. Agora a pergunta é, quem está controlando minha vida? Eu entreguei minha vida para quem? Para ninguém. Quem controlava minha vida era eu. Quem realizava os sonhos era eu. Quem tinha os objetivos era eu. Então eu fazia o que eu queria fazer. Não, eu estava planejando o que eu queria, não o que Deus queria para mim. Cara, isso que você está trazendo aí, pelo menos para mim, traz um assunto que eu acho que ele é muito relevante a gente tocar nele nesse momento. Porque eu acho que todos nós aqui temos amigos que têm essa pauta. Eu preciso sair do Brasil. O Brasil tá uma porcaria, isso aqui é uma barca que está afundando, então vou pular fora. Né? Eu acho que, vamos ser sinceros, a gente ouve isso. Muito. A gente tem, inclusive, amigos que já saíram do Brasil, Sim. tem familiares morando fora do Brasil, às vezes... E chamando. O que você está fazendo chamando. aí? O que você está fazendo aí? Minha mãe mora nos Estados Unidos. Ela recomeçou a vida aos 50 anos nos Estados Unidos. Hoje ela é cidadã americana, está super bem lá. E me pergunta, por que você não vai morar com sua mãe?
Então, eu fico, às vezes, pensando que muito do que Deus tem pra gente não está relacionado somente ao nosso bem-estar, mas aquilo que a gente pode transformar ao nosso redor. E acho que, como nosso tema aqui desse podcast fala muito sobre vocação, né? Vocação está muito nisso. Não só no que você tem de habilidade, mas no impacto que a tua habilidade tem no ecossistema que você está inserido. Então, quando a gente vê essas decisões, esses nãos que Deus vai colocando, parece que ele vai te colocando dentro de um lugar onde você não imaginava que era um encaixe perfeito da tua vida. Exatamente. E isso, para mim, foi transformador nessa noite, porque ali, para dar aquela resposta para Deus, falar assim, tudo bem, Deus, eu não vou. Eu estava entendendo que é o seguinte, não é só eu não vou fazer mais nenhum plano. Não adianta eu burlar a regra. Não adianta eu sair de uma empresa e virar para uma viagem, porque eu já não estava pensando mais num negócio. Não, vou ser funcionário de alguém, beleza. Eu consegui dar um jeitinho na definição aqui. Né? Eu continuo sendo funcionário, beleza, de alguém lá fora, mas de uma forma diferente. E Deus falou assim, não é isso. Eu quero saber se você vai fazer aquilo que o meu propósito para você. Você vai deixar eu conduzir os seus planos ou não? E você pensa, de novo, alguém que fica toda hora tentando assumir o controle, o volante. Você fala assim, sai e senta no banco do passageiro e espera. E aí, para mim, foi muito decisivo que eu falei assim, não, Deus, tudo bem, então. Então, assim, me ajuda primeiro a resolver os problemas que eu criei, que agora eu criei uma expectativa, tá minha esposa, tem um planejamento, tem tudo, eu preciso contornar isso. E tudo bem, e me diz o que eu tenho que fazer, então. E eu falei com Deus assim, Deus, eu entendi e a partir de agora eu vou fazer um combinado com o Senhor. Eu não dou mais um passo sem saber o que o Senhor está querendo. Então, isso me deu isso me deu também um exemplo ali na Bíblia. Né? Não é uma afronta, mas assim, o Senhor deixou lá escrito na Bíblia aquela viúva lá indo todo dia no juiz, levantando sua causa. O Senhor colocou isso na Bíblia e foi à toa. Então, a partir de agora, eu sou a viúva. Eu falei assim, Deus, o que eu tenho que fazer? Agora o senhor ganhou um problema. Se o senhor não quer deixar eu dar um passo, se eu estou dando os passos, o passo está dando errado, eu tenho que aguardar a sua resposta, então beleza, eu vou aguardar a sua resposta, mas eu tenho a prerrogativa de também posso te perguntar diariamente. Diariamente. Não é uma crítica, uma ofensa, não. Mas eu falo assim, Deus, beleza, olha, eu sou um planejador, o Senhor colocou isso dentro de mim, eu preciso criar uma rota. E eu não posso dar um passo sem passar, então sim, estou aguardando a orientação do dia, beleza? Se vier hoje, maravilha, se não, a gente conversa amanhã de novo sobre isso. E assim foi. E assim foi. E aí, primeira coisa, quando eu cheguei para minha esposa, eu falei assim, Deus, como é que eu vou falar com minha esposa? Pô, tava, né? Eu entrei, aí é muito legal, Deus, porque assim, a gente entra nas furadas, mas ele ajuda a gente a sair, né? Eu falei, Deus, não sei nem como é que eu começo isso com a minha esposa, como é que eu vou falar isso? E aí passou uma semaninha e minha esposa falou assim, Felipe, olha, eu sei que você gosta muito de planejar as coisas e tal, mas assim, eu tava pensando sobre o Canadá, é frio, né? E tal, que não sei o quê, eu tava pensando assim, será que é legal e tal? Nossa, ainda bem que você falou nisso, né? Também acho. Eu falei assim, amor, deixa eu explicar. Eu acho que você tem razão. Eu falei assim, não, vamos cancelar. Ganhou uma moral ainda, entendeu? Poxa, que sabedoria. Eu falei, amor, tudo bem, vamos cancelar o projeto. Não queria dizer isso, porque já sabe, né? Se lidar com o planejador, mudar o plano, é uma confusão. Um comentário. Não. Por quê? Porque Deus já tinha falado comigo sobre isso e tal. Beleza. Abortamos a missão Canadá. E eu todo dia. Deus, beleza, tudo bom, feliz e tal. Tô aqui no TI, não tô satisfeito, preciso de um plano, preciso de uma estratégia, mas estou aguardando a orientação do dia hoje. O que vai acontecer? O que eu vou fazer? Para que lado que eu vou? O Senhor colocou dentro de mim esse personalidade. Me ajuda, então, a lidar com ela. E é outra coisa que eu aprendi. Deus não cobra a gente saber o que tem que fazer. Mas Deus cobra da gente que é obediência. E sabe, a gente pode pedir a Ele. Assim, Deus, eu não sei lidar com isso. O Senhor me ensina. O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? Sabe, Deus não espera alguém pronto. Daí até o plano, quanto tempo? Aí, graças a Deus, Deus foi misericordioso. Foi uns 4 meses. Aí, assim, de novo, numa noite, estava na varanda da minha casa, e eu estava orando a Deus. Eu falei assim, Deus, nessa conversa, Deus, qual que é o plano? Qual é o plano? E Deus falou comigo assim, você vai montar uma empresa de investimentos. Aí eu falei, Deus, peraí. Vamos conversar. Aí, abro um parênteses. Quando eu li a Bíblia, eu sempre critiquei muito Moisés. Assim, uma crítica, não verbalizava isso. Mas eu... Forte, hein? Não, assim, cada um critica um, né? Se o cara quer ir contra o Moisés, fica à vontade. Pelo menos você não tá indo contra Paulo, né? Não, porque assim, o Moisés, eu falava assim, cara, o Moisés estava na sarça ardente.
Deus chamando o cara pra... Você vai ser o líder, tal, pá, vão fazer tudo acontecer. Não, Deus, mas peraí, sou gago. Não, peraí, porque é o faraó. Não, porque, veja bem, ó, não tem as habilidades necessárias, e etc e tal. E eu falei, Deus, não, se um dia Deus falar comigo desse jeito, eu vou ser igual Isaías. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, vambora. Né? Faca nos dentes, vamos pra cima. E aí Deus é muito legal. Ele, pra mim, tem um humor cômico, assim, igual ele fez com Pedro, né? Jesus, eu te amo e tal. Você vai me negar 3 vezes hoje ainda? Eu tinha isso dentro de mim, né? Falei assim, você tá falando do Moisés, né? Então, aguarda a sua vez aí. E naquela varandinha ali, à tarde, foi um novembro de 2016, Deus falou assim, eu vou te chamar para de investimento. Eu falei assim, não, Deus, espera aí. Como assim? É igual você falasse comigo assim, jogar futebol, sabe? Assim, uma coisa... Você vai ser ponta esquerda do Flamengo. Tu vai ser ponta esquerda do Flamengo aí. Cara, eu acho que tem esse fator ironia também, mas eu, pelo menos, conversando com muito empreendedor, executivo e tal, que faz um pouco parte do meu trabalho, eu vejo que tem uma questão que, às vezes, quem é cristão, a gente acaba caindo em 2 momentos. Ou a gente cai no momento de estagnação, onde eu falo, eu estou esperando a voz de Deus. Então, enquanto eu não ouvi nada, eu fico onde eu estou. E é um momento de estagnação. Sim. E o outro momento que a gente cai é um momento de decepção. Por quê? Eu estou aqui numa expectativa com uma fé. Hein? Eu estou aqui depositando toda a minha esperança, minha fé, já orei, papapá, e é isso que eu sei. Eu sei que Deus tem para mim. Então, eu acho que esses 2 momentos, eles atrapalham muito, inclusive, a nossa percepção e o nosso relacionamento com Deus. Então, de forma bem prática e direta, assim, cara, se você puder dar uma dica explicando, cara, como que você sai de uma estagnação ou como que você não cai numa decepção e entende essa relação de Deus com a tua carreira, teus negócios, tua família. Perfeito. Sabe por quê? Por que Deus demorou tanto tempo para me falar sobre isso? Porque no dia que ele me falou de investimentos, eu quase entrei numa depressão ao contrário. Do peso da responsabilidade e do desafio que eu enxergava. Porque eu tinha que enfrentar. Então, muitas vezes, Deus não nos fala o que a gente tem, o propósito, o objetivo dele, porque a gente vai ter na ânsia de que, bom, já que eu tenho que fazer isso, então deixa eu vestir esse problema, e agora eu tenho um problemão para resolver, e eu vou querer resolver esse problema do meu jeito. Só que nessa jornada de 2 anos, o que Deus tinha me ensinado? Não é do seu jeito. É do meu jeito e eu vou dar step by step. Então, quando Deus falou comigo ali, você vai ter um negócio de investimento, cara, naquela noite ali eu comecei a surtar, eu comecei a colocar todas as negativas. Eu falei assim, Deus, deixa eu explicar. Investimento significa que você vai ter que, eu vou ter que primeiro lidar com muito dinheiro. Dinheiro de outras pessoas. E se a gente fizer uma vaquinha aqui, eu sou o cara que não quer ficar com dinheiro. Então, já escolheu o cara errado. Aí Deus falou assim, mas eu te chamei por isso mesmo. Você não tem essa fome pelo dinheiro. Então, eu preparei seu coração para saber lidar com o dinheiro de terceiros. Eu falei, tá bom, Deus, mas agora vamos uma outra dinâmica. Investimento, você ganha uma pequena porcentagem em cima do volume. Então, assim, vamos aqui, ó. Meu pai, quanto que deve ter no banco? X. Pô, meu irmão, Y. Tal, que não sei o quê. Comecei a fazer conta ali, tal, assim. Porque não adianta ter patrimônio, né? Tem que ter em caixa. Eu falei, Deus, se eu passar a régua aqui, não dá 2 milhões. 2 milhões, sim. Investimento, se você não tiver 70, 100 milhões, assim, você nem começa. Você não paga o café. E eu falei, Deus, de onde vai vir esse dinheiro? Cliente, esse negócio? Aí Deus falou comigo assim, eu vou mandar. Eu falei, Deus, vamos lá. Aí de novo, Moisés. Eu falei, Deus... Você se tornou o próprio Moisés. Eu fui muito pior que o Moisés. Me tornei aquilo que eu mais odiava. E aí... A única diferença é que Moisés tinha um povo para tirar do Egito, né? É uma missão leve, né? É uma missão leve, E um faraó querendo matar ele, né? Que também assim, é uma pressão baixa. Baixa, E aí, assim, aí foi o ponto crucial que eu falei assim, Deus, tudo bem que você pode mandar o pessoal, mas, assim, tem um outro problema, que é o quê? Eu nunca trabalhei num banco. E eu vou chegar para alguém e falar assim, tira o dinheiro do banco e investe comigo, porque eu sou melhor que o banco. Aí você fala, mas como que você é melhor que o banco se você nunca trabalhou com isso aí? Os caras do banco estão há 20 anos na sua frente, meu irmão. E outra coisa, é um exército de informação, de conhecimento, os caras estão muito mais bem preparados. Eu falei, Deus, como que eu vou ser melhor que o banco? Porque assim, se eu empatar, eu perdi ainda. Eu tenho que ser melhor. E como é que eu vou tirar essa diferença toda? Que eu nunca fiz, não tenho uma formação nessa área. Aí Deus falou assim, sabe o que eu fiz com Jacó? Não era as
as ovelhas, os cabritinhos ali, que ele tinha, que prosperava. Eu fazia as coisas prosperar. Uau. Então ele falou assim, não é o que você vai... Não é que você vai escolher aquilo que vai dar certo. A minha Eu graça vou te basta. abençoar aquilo que você fizer. É diferente. Aí eu falei assim, beleza, Deus. Mas assim, eu preciso de gente. Porque empresa não é uma pessoa só. Eu preciso de um time. E como é que eu vou formar um time? E eu tenho que conhecer mais tecnicamente como é que eu vou montar isso. Aí Deus falou comigo assim, eu vou mandar as pessoas. Eu falei assim, beleza, Deus, já entendi. Qualquer objeção que eu colocar aqui, o senhor vai resolver, né? Os pincelinhos de Deus é perfeito, né, cara? É, isso aí. Por isso que ele é Deus. Fica ali, ó. Você vai no loop, e de repente você desiste. É. E aí foi um ponto que eu respondendo a sua pergunta. Ali, pra mim, você falou assim, tá, mas como é que você sai dessa estagnação, esse ponto de virada, essa chave e tal? Porque na hora que Deus me revelou ali aquele objetivo, pra mim era uma coisa totalmente fora do que eu imaginava, do que eu podia imaginar, me veio uma sobrecarga de estresse, de falar assim, nossa, agora eu vou ter um monte de coisa para resolver que eu não tenho habilidade. Só que eu lembrei o seguinte, mas peraí, Deus vai falar passo a passo. Eu falei, beleza, Deus, legal, o senhor falou, tranquilo, mas assim, qual é o próximo passo? Você já tinha aprendido. Que eu já tinha aprendido. Então, aquela jornada de 2 anos foi para entender assim, se eu te falo, se Deus me falasse antes, eu ia estar igual um louco. Não, deixa eu fazer um curso, deixa eu preparar, deixa eu fazer não sei o quê, deixa eu mandar um currículo pro banco, Olha deixa eu o que é conversar. mais tremendo nisso, Daniel. Toda jornada de deserto, na verdade, ela está mudando a mentalidade. Uhum. O que você passou nesses 2 anos? Deus mudou a sua mentalidade. Exatamente. De falar assim, não é você que planeja. Os seus planos vão fracassar. É eu que vou dar o tom certo no dia certo. E aí, no dia seguinte, eu falei assim, beleza, Deus, eu tenho empresa de investimento, mas assim, como é que a gente começa? Aí, sabe o que Deus falou no dia seguinte? Nada. Eu falei assim, tá na hora de eu pedir demissão? Tá na hora de fazer alguma coisa? O que eu tenho que fazer? Deus não falou, então eu não vou fazer nada. Continuei. Aí eu falei assim, mas será que eu tô certo? Eu falei assim, Deus ungiu Davi quando criança e ele se tornou rei muito mais tarde. Não é porque ele falou comigo hoje que eu tenho que abrir um negócio amanhã. Mas faz parte do meu dever o quê? Diariamente perguntar, Deus, e agora? Qual é que eu passo de hoje? Porque você já me falou. Beleza, você já acalmou meu coração. Mas agora eu tenho um problema para resolver. Como é que eu vou fazer? Cara, e aí foi extraordinário. Por quê? Pessoas me ligavam. Falavam assim que... Aí, assim, essa jornada foi, bom, só para entender de onde veio o conhecimento técnico, né? Lá, 2008, quando eu casei, então nós estamos falando aí 12 anos antes dessa jornada, foi 2016. Então, essa jornadinha bem antes aí. Em 2008 eu comecei a estudar sobre investimentos. Por quê? Porque quando eu vim para o TI eu ganhava mais do que na administração, e eu percebi lá que falou assim, ó, não adianta eu preocupar com tanto que eu ganho se eu não sei usar o meu dinheiro, se eu não sei lidar com o dinheiro que eu estou ganhando. Então, eu vou ter que aprender sobre investimento. Aí eu comecei a estudar sobre renda fixa. 2008, a bolsa estava uma loucura, crise do subprime, etc. Tal, aquela loucura. Eu comecei a estudar sobre renda fixa. Em 2013, eu vim para a Bolsa de Valores, comecei a estudar sobre bolsa. Em 2016, eu já tinha um amplo conhecimento de investimento. Então, e assim, mas não passava na minha cabeça ter uma empresa de investimento. Mas eu já, dentro da empresa, eu já usava os artifícios de estudar um balanço para fazer uma negociação. Então, chegava o meu cliente lá para pedir um desconto, eu falei, cara, pô, beleza, seu está top, o resultado está ótimo, margem está ótima. O que eu estou gerando para você aqui vai gerar mais redução de custo. Nós estamos falando de desconto. Eu tinha que aumentar aqui o participação, olha que a gente tá, o seu balanço está mudando aqui, porque o TI reduz custo, né, etc. Então, usava esse artifício, meu diretor ficava louco comigo e tal, essa dinâmica de usar um pouco desse conhecimento, então eu já tinha um certo conhecimento, já auxiliava outras pessoas na área de investimento, e isso gradativamente, assim, que eu precisava de ter público, cliente, e assim, foi uma loucura, porque eu comecei o quê? Dando curso de investimentos. Que legal. Então, eu comecei a ensinar as pessoas, sempre gostei de falar, de ensinar, era um assunto delicado, complexo, ensinava. E, assim, era tanta gente que me procurava, que aí em 2017, em abril de 2017, eu saio da empresa, né? Sou desligado da empresa e eu falo que eu aposentei. Aposentei com 32 anos. Que eu fui para casa, pô, vou cuidar da minha grana, vou cuidar dos meus investimentos, beleza. Só que você imagina um cara workaholic, acordava cedo, corria um pouquinho na rua ali para sair de casa, botava um short, lia as notícias, 9 horas da manhã, porra, beleza, abria o mercado, ajustava o que tinha que ajustar, 10 horas abria a renda fixa ali, não tinha muito o que mexer, 11 horas não tinha mais nada para fazer. Então, o primeiro mês foi legal. Uhum. O segundo mês foi divertido. Mas a minha ficha caiu um dia que minha esposa chegou numa terça-feira, 2 horas da tarde, e falou assim, aqui, vamos no supermercado fazer compras? Eu falei, claro que não.
tô trabalhando. Como é que eu vou sair terça-feira, 2 horas, fazer compra no supermercado? Lógico que não. Felipe, você não tá fazendo nada aí no computador. Que choque de realidade. Eu falei, não, lógico que não, eu tô trabalhando. Eu falei assim, não, mas assim, não, e se aconteceu alguma coisa? Eu falei, ela me trucou, né? Falou, se acontecer alguma coisa, você falou que os investimentos tá redeado, ou seja, tá blindado, então não tem nada que não vai acontecer. Não vai não, mas assim, pô, tem que estar trabalhando aqui, eu não posso... tem que ficar olhando pra tela preta com os numerozinhos, né? Só isso. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa aqui. E aquilo ali me incomodou, né? Eu liguei para alguns amigos executivos e tal, falei, pessoal, tinha na sua empresa, deixa eu ver o que está acontecendo aí, bati um papo aqui e tal. E aí eu lembro que foram algumas empresas lá, eu perguntei, como é que tá as finanças, posso te ajudar aí e tal. E o cara falou, Felipe, mas eu não tenho grana para te pagar, não. Eu falei assim, mas eu não tô pedindo emprego. Eu falei, cara, se você me tirar de casa, fizer botar uma roupa social e ficar aqui 2, 3 horas por semana no seu negócio aqui, a gente vai trocando um bate-papo aqui. Nesse momento já existia a Hunter ou ainda não? Não. Ainda não tinha Hunter? Não tinha Hunter. Só que isso aconteceu, o networking ali começou a explodir. Irmão, quando Deus fala assim que eu vou mandar as pessoas, é uma coisa de louco. O que é coisa de louco? Porque primeiro eu comecei ensinando as pessoas que estavam próximas de mim, o negócio foi virando um efeito cascata, loucura, de gente procurando, que chegava no meu WhatsApp assim e falava assim, cara, eu quero fazer um curso com você. Quero fazer o seu curso de investimento e tal. Eu lembro isso, foi em janeiro de 2017. E a pessoa falou assim, olha, para fazer e tal, eu ia fazer online, aí online tinha limitação, né? Pô, 2017, não é hoje. Então tinha limitação, o Skype lá era 5 pessoas, mais que 5 pessoas caíam. Então eu falei, olha, vou fazer umas turminhas de 4, 5 pessoas aqui, e foi beleza. Aí o cara me ligava falando assim, isso é um testemunho. Falou, cara, quero fazer o curso com você. Eu falei, beleza, você vai entrar na turma de abril. E eu tinha uns grupinhos do WhatsApp lá que eu fui agrupando o pessoal interessado, porque eu gostava de falar. Então eu lá mandava áudio, falava o que tá acontecendo, olha essa ação, isso aqui e tal. E ia fomentando o grupo era aberto e entrando gente lá e a gente ia trocando ideia. Porque eu não tinha muito com quem conversar sobre investimentos ali ainda. E aí eu lembro que esse camarada insistiu, falou, eu quero fazer o curso. Eu falei, beleza, meu irmão, você tá na fila aqui, abriu, a gente avança. Ele falou assim, tá, mas eu quero pagar. Eu falei, não, abriu, você paga. Você faz a primeira aula, primeira semana, são 4 semanas, aí na segunda semana você paga. Não tem problema. Não, eu quero pagar agora. Eu falei, não, mas não precisa pagar, não. Não, mas eu sei que o curso é bom, eu quero garantir minha vaga. Eu falei assim, já está garantido. Aí eu falei assim, não, mas o cara falou que é bom. Eu falei, quem te falou que o curso é bom? Eu falei, fulano. Eu falei, fulano vai fazer o curso em março ainda. Ele, cara, mas eu quero pagar. O cara ficou insistindo. Eu falei, tá bom, mandei lá a conta lá pro cara fazer o TED lá. E não era barato, não, era caro. O curso era caro. Cara que eu nunca nem tinha visto. Eu falei, insistindo pro cara não pagar. Eu falei, irmão, você nem me conhece. Se eu desligar o celular, você pode perder o dinheiro. Você pode fazer isso não. Eu tô te falando, você me paga lá na frente. Aí o cara foi e pagou, né? Insistiu tanto, eu passei a conta. Eu falei assim, tá bom, o cara pagou. O cara pagou e postou no grupo. Irmão, na hora que ele falou assim, pô, não sabia que tinha que pagar antecipado, não. Todo mundo. Ai, começou a pagar. Isso se chama fluxo de caixa e liquidez. Parabéns. Dica pra você aí, ó. Tá abrindo um negócio agora? Receba antecipado, pede um prazo de entrega de 30 dias, pronto. Não é? Aquilo ali, e quando eu cheguei pra Patrícia, minha esposa, ela falou assim, Felipe, devolva esse dinheiro. Eu falei assim, pois é, mas não devolva o dinheiro, o pessoal vai ficar depois nervoso, não vai atender a expectativa, vai brigar, vai ficar aqui, né, aquela confusão assim, vai dar tumulto, isso aí. Eu falei assim, Patrícia, eu sei, mas... Eu falei assim, Deus, o que eu faço? Aí Deus falou comigo assim, lembra que eu te falei que ia mandar os clientes? Já mandei. Já mandei. E aí, cara, o negócio foi crescendo. Foi crescendo ao ponto que eu falei assim, eu não tinha Instagram. Uma outra jornada interessante também, que assim, foi muito legal. Uma das pessoas que eu ensinei, que eu voluntariei ali para ensinar, era um camaradinho que trabalhava na academia. E tinha uma academia de bairro, acordava cedo e tal, na academia de bairro, o menino ligava lá, abria a academia, ligava a TV, aí Globo, pessoal de surf lá, eu falei, cara, bota em Globo News aí, tô sozinho aqui, eu na esteira, bota na Globo News aí. E aí ele foi pegando aquele hábito e tal. E teve um dia que eu saí mais cedo, que eu vi uma notícia, era um circuit break na China. Falei, cara, hoje é dia de ganhar dinheiro com dólar, não vou correr na esteira aqui não, vou para casa. Ele, como assim ganhar dinheiro com dólar? Falei, meu irmão, crise na China, vou comprar dólar, dólar explode, vou ganhar dinheiro. Simples assim. E aí nessa dinâmica, resumindo bem aqui, no dia seguinte tinha ganhado mais que o salário dele ali num dia de dólar, ele ficou louco, falou assim, como é que você faz isso? Aí expliquei, aí surgiu uma oportunidade de eu encaixar ele numa turma, eu encaixei, né? Então, pensa só, Felipe ator, já tinha passado alguns meses aí desse curso para ele, eu ator e fazendo reuniões ali nas cafeterias ali do bairro. Porque assim, eu não queria abrir uma empresa, eu não tinha um foco de abrir uma empresa.
Eu estava seguindo Deus, vai fazendo as coisas, apareceu os caras, dou um curso online, vou no ritmo que Deus vai mandando as coisas e tá tudo bem, step by step, não vou acelerar nada. E eu no bairro ali conversa com um, conversa com o outro, querendo fazer um curso, etc e tal, papá. Esse camaradinho um dia me viu num açaí lá, açaí, ele terminou um cliente, estava esperando chegar o outro para bater um papo. Ele no intervalo, ele falou assim, eu tenho 5 minutos com você, né? Eu falei assim, tem, porque deve estar um outro cara chegando aqui, né? Eu falei, eu fiquei meio assustado assim. Ele, não, pois eu tô te observando. Ele, 21 anos, hein? Tô te observando aqui, 20 anos. Você tá fazendo as coisas erradas. Aí eu falei, hã? Porque, porra, eu tinha trabalhado em multinacional, cara. Tinha experiência. Eu tinha ensinado aqui, moleque, ali investimento. Agora o cara chega pra mim e fala assim, que eu tô fazendo um negócio errado. Eu falei, meu, então tá bom, o que eu tô fazendo errado? Ele falou, não, você tá fazendo errado, você tá gastando muito tempo conversando com esse pessoal todo aqui. Esses caras querem te ouvir, seu tempo é caro. Eu falei, e o que eu tenho que fazer então? Não, você tem que dar uma palestra. Você bota todo mundo no auditório, todo mundo te escuta uma vez só, e quem quiser... de 21 anos ali na cafeteria. Exatamente. Ele falou assim, não, você tá perdendo... E aí as pessoas perguntam assim, mas como que você ouve a voz de Deus? Abre o ouvido. É isso. Simples. Ele falou assim, não, você tá... Tem coisa que é absurdo mesmo, né, cara? Assim, a gente, às vezes... eu falo que a gente complica muitas coisas, né? E o simples, às vezes, vem como sugestão dos pontos mais improváveis. E acho que cabe a nós ter um mínimo de percepção, humildade e uma escuta ativa para saber de onde é que está vindo essa sugestão, né? Tem vários cliques que a gente tem ao longo da vida, ao longo dos nossos negócios, que eles vêm de momentos e situações mais improváveis. É verdade. Esse, por exemplo, da tua cafeteria, cara, eu me lembro muito bem, assim, quando... tava eu e meu sócio, Lucas, né? Que a gente já teve aqui, vocês já conhecem bem. A gente estava numa feira, cara, em São Paulo. E aí, a gente sentado, conversando com o pessoal e tal, e tal, e tal. Aí fui conversar com o pessoal de Venture Capital. Olha que doideira. Aí, com o menino, estagiário lá e tal. Aí a gente apresentando a Yellow, né, e tal. E a gente falou assim, porque a gente tem um sistema, que a gente usa esse sistema para melhorar nosso serviço e tal, e caixinha de fósforo. Aí o menino falou assim, mas vocês vendem o sistema? Eu falei, não, a gente vende o serviço através do sistema. Aí o menino falou assim, por que vocês não vendem o sistema? Tipo assim, como é que eu não pensei nisso antes, né? Aí eu olhei pra cara do Lucas, literalmente, eu olhei pra cara do Lucas, o Lucas olhou pra mim e falou, velho, por que a gente não tá vendendo o sistema? O sistema é bom, os clientes querem... E por que a gente está vendendo só o serviço através do sistema e eu não estou vendendo os dois, o sistema e o serviço? Cara, ideia óbvia. É verdade. Óbvia. 6 meses depois nós lançamos a plataforma, negócio acelerando e crescendo, tendo agora 2 empresas, uma empresa de sistema e uma empresa de serviço. Felipe, agora a gente já entendeu essa jornada de que você aprendeu a obedecer e tem trilhado esse caminho e isso vai culminar na Hunter. Essa vida hoje, essa empresa que Deus te inspirou e te direcionou para ela, algo totalmente improvável. Isso hoje é uma receita assim, de não ter estresse, de ser também uma jornada assim, suave, totalmente diferente de qualquer empresário do mercado? Vou te falar, o maior desafio que eu tenho, de verdade, é o mesmo, sempre. Não colocar a mão no controle. Isso é um desafio, isso é latente. Ainda hoje? Ainda hoje. Ainda hoje é um desafio. Só que, assim, mais maduro. Porque a Hunter saiu desse curso, desse nível de curso, para hoje, assim, já algumas centenas de milhões sobre gestão, né? Sim, sim. E, assim, mas o que é o desafio? O desafio é, assim, o tempo todo, nas pequenas decisões. Sabe? Aquela vontade de, não, peraí, agora eu sou um executivo, tem muitos funcionários, tem muita gente, tem muito tomada de decisão, tenho que fazer muita coisa. Não, então tem que ser rápido, ágil, vou decidir. Aí você, peraí. Ótimo. Aí você entrou num ponto que certamente foi, assim, é uma dor para mim até hoje, eu te confesso, né? E agora eu vou aprender com você aqui como tratar essa jornada. Você tem noção de quantas decisões você toma no dia, Daniel? Hoje, nenhuma. Hoje. O que você achou? Só gravação de podcast. Mas assim, Nenhuma. Quase nada a gente decide. quase nada. Assim, loucura. Como que você faz essa gestão quando, a partir desse momento que você aprendeu a ouvir a voz de Deus? Você está numa empresa hoje, um grupo empresarial, 4 empresas, certo? Decisão comendo o dia inteiro. E aí? Então, aí é muito legal, porque, assim, minha mãe sempre falava um negócio que é muito direção de Deus, assim, né? Se você precisa de uma resposta agora, a resposta é não.
Então, assim, ela falava isso comigo direto. Olha, meu filho, se você quiser insistir agora comigo, a resposta é não. Se você me der um tempo, pode ser um talvez. E eu falei, beleza. E Deus, muitas vezes, é assim. A gente tem que ser muito assim. Tá, você tem que decidir, você tem que resolver aqui agora. Pá, o que tem que fazer? Eu falei, não, a resposta agora é não, não vou dar um passo. Bom isso, hein? Boa. Essa eu nunca tinha ouvido, não. Então, assim, deixa eu orar a Deus, deixa eu entender de Deus o que eu tenho que fazer. Cara, eu vou te falar, e quantas vezes, ainda assim, eu vou te falar, em pequenas coisas, em médias coisas, eu tomo uma decisão, ainda dá uma escorregada. E aí eu tenho que voltar a Deus e falar assim, Deus, é só que agora a percepção, o feeling é mais rápido. Erra mais rápido, percebe mais rápido. Peraí, o negócio aqui tá ficando pesado. Tem uma outra coisa que Jesus falou também, muito interessante, assim, o meu fardo é leve. Se tiver pesado, tem alguma coisa errada, né? Então, quer dizer, cara, teve um dia, foi muito forte isso. Eu estava chegando no meu escritório na segunda-feira, estacionei, saindo da garagem, indo pro elevador. Eu fui cabisbaixo. Sabe assim, aquela semana que você já fala, cara, quantidade de decisão que tem que fazer, quantidade de coisa que tem que agir. E pá, que semana pesada, assim, já tô com a carga cansado igual se fosse uma cesta. E eu tava assim, já andando cabisbaixo. E na hora, eu falei assim, nossa Deus, me ajuda porque tá pesado. Aí tá pesado. Eu falei, mas peraí, o meu fardo é leve. Se tá pesado, é porque eu estou, de novo, assumindo o controle de coisas que eu não tenho que assumir. Você pegou esse aqui, isso é profundo. Se tá pesado, muito provavelmente... É porque você que tá com a mão no volante. Você assumiu o volante, você tá no controle, porque o fardo dele é leve e o jugo é suave. Isso é libertador, Felipe. Assim, eu te falo que, pra mim, nesse exato momento, isso soa como um... Porque, cara, faz todo sentido. Exatamente. Qual que é o termômetro se você tá ou não tá com o controle na sua mão, no seu braço, na sua força? É porque ficou pesado. Porque quando você tira a mão, é... Irmão, a vida não tem direção hidráulica nem elétrica. A mão do Senhor é que faz ficar leve. Exato. Agora vamos lá. Novo quadro. Nesse nosso podcast. Novo quadro, hein, Renan? Esse... Olha, você que está acompanhando a gente aí, novo quadro. Eu não sei se vai se repetir, porque não é todo dia que a gente tem um calibre de investimento desse na nossa frente. Mas esse quadro se chama... Isso não é uma recomendação de investimento? Então, pauta técnica. Felipe, dá pra gente ali uma pincelada. Quero investir em renda fixa. O que eu olho? Beleza, legal. Vamos lá. Primeira coisa... Pincelada. Porque se você passar muito aqui o caminho das pedras, eu sei que... né? Vamos lá. Tem uma máxima no mercado financeiro que fala assim, perguntas simples, respostas complexas. Né? É uma pergunta assim, tá, o que a gente tem que olhar? Então, primeiro ponto, a gente tem que fazer uma reflexão, o que você está querendo? Uhum. Né? Eu falo isso muito lá nos investimentos, primeiro nivelar a expectativa. Então, quer dizer, se você tem um CDI, né? Você está 100% CDI, muito provavelmente sua aplicação está muito segura. Você quer um 120% CDI? Opa, você já está com um apetite de risco. Você quer um 150% CDI? Meu irmão, você está emprestando dinheiro para alguém que está pagando muitos juros. E quem paga muitos juros tem pouco crédito. Logo, quanto mais você quer ganhar dinheiro na renda fixa, mais risco você está assumindo. Então, boa. O que você está buscando? Segurança ou aceleração de patrimônio? Pô, aceleração de patrimônio. Tudo bem, vou ter que abrir mão de risco. Vou ter que abrir mão de segurança. Né? É o que eu falo, assim, você quer uma casa ultra segura? Bota 10 portas e tranca as 10. Uhum. Vai ser uma tormenta você sair de casa e entrar dentro de casa, mas está muito seguro. Né? Ou seja, isso é penoso, é custoso. Agora, você quer menos segurança, tira a porta. Muito mais cômodo, muito mais prático, mas aí você também está mais exposto ao risco. Então, no investimento, ele funciona um pouco assim. Então, o primeiro ponto é você entender o que você precisa. Olha, eu preciso fazer um planejamento, que os meus sonhos, meus objetivos, na verdade, é um fluxo de caixa, né? Vou ter entradas e vou ter saídas, para nivelar o seguinte, quanto que eu preciso? Se a taxa de juros é 10 e você precisa de 12, não tem opção. Ou você diminui sonhos para ir para o 10 e viver no tranquilo, ou você vai ter que sair um pouquinho da zona de conforto para buscar um 12. O que a gente muito erro que acontece é, você às vezes precisa de um 9, o mercado está te entregando um 10, mas sua ambição está criando um 15. Uhum. E aí você começa a assumir risco que você não precisa. Legal. Segunda perguntinha, reserva de emergência, realidade ou chacota? A reserva de emergência é uma realidade, é necessário, precisa ter. Por quê? Porque para você não mexer na sua aplicação. Ótimo. Né? Então, assim, o que é a reserva de emergência? É um patrimônio que você tem ali de capital de giro. Exemplo, posso pegar o dinheiro todo do caixa da empresa e aplicar? Não. Por quê? Porque você precisa pagar o boleto no final do mês. Então, você tem que ter um dinheiro que você vai conseguir girar ali as suas intempéries
para que você não mexa no outro pote. Eu vou falando assim, que investimentos são potinhos, né? Então, você tem o primeiro pote aqui, que é a reserva de emergência. Qualquer coisa que deu, você quebra ele. Então, a reserva de emergência vai estar em ações? Eu falei, não, por quê? Porque ações é um investimento de médio e longo prazo. Você precisa maturar. Então, uma outra dinâmica, analogia que eu faço muito é, se a gente fizesse uma plantação, você tem que plantar feijão e milho, que em 4 meses você já tem uma coisa para vender e comer e girar. Só que se você fizer só arroz, milho e feijão, você vai trabalhar eternamente. Você precisa pegar um pouquinho do seu excedente ali e plantar um pé de manga. O primeiro ano vai dar nada. O segundo ano vai dar nada. No terceiro ano você vai falar assim, pô, mas eu só estou regando isso aqui tem 3 anos. Olha a quantidade de vezes que eu já colhi feijão e milho aqui e até agora a manga não deu nada. Só que daqui a 5 anos você tem tanta manga que você não consegue comer mais. E aí você não fala assim, não preciso fazer mais nada. Por quê? Porque eu tenho manga aqui para dar para os vizinhos sobrar aqui. Posso ir numa profunda agora? Pode, mas eu ainda tenho uma extra. Eu ainda tenho uma então aqui. Fala Isso não, extra aí, vai lá, isso não a minha vai ser profunda. Isso não é uma recomendação de investimento. Pontualmente, 5 ações preferidas. Vai, que eu tô anotando. Não é recomendação, mas eu tô anotando. Ó, sabe o que é legal? É o seguinte, mais do que as ações, assim, né? É muito interessante isso, porque você tem excelentes empresas na Bolsa que muito provavelmente às vezes nem vão subir. Eu falei, como assim não vão subir? Por quê? O que faz uma ação subir não é a qualidade da empresa, é oferta e demanda. Quer dizer que você pode ter uma empresa muito ruim, mas você tem um acesso de mídia, alguém falando, executivo anunciando, você pode comprar matérias em jornais. Quanto que custa uma capa num jornal aí, da capa econômica? 50 mil, 60 mil? Cara, você faz mercado financeiro assim, piscou. Você faz uma grana dessa. Então, sim, agora, isso dá mídia, isso dá audiência, isso dá hype. Se tem muita gente querendo comprar uma empresa, ela vai subir. Então, quer dizer que na Bolsa tem muita empresa ótima, bem fundamentada, que ninguém está falando. Então, mas o que eu quero fazer? Agora, se ela é boa, alguém uma hora vai olhar para ela. Então, isso significa que você pode comprar uma ação, ela pode passar um ano e não subir, mas ela continua sendo boa. Agora, o que você está buscando? Eu quero uma empresa segura, sólida, saudável. Por quê? Vamos lá. Se a empresa gera caixa, se ela tem lucro bruto, se ela tem uma boa margem de lucro líquido, ela tem um baixo nível de endividamento e ela ainda paga dividendos ou está sendo saudável com o seu caixa, não tem erro, pode comprar. Agora, não significa que você vai fazer 10, 20, 30, 40%, que essa ação vai valorizar nesse patamar, porque às vezes simplesmente ela não está na mídia. E na Bolsa, a gente tem várias empresas dessas. Né? Um cálculo que eu gosto muito, para você entender, é o seguinte, preço sobre lucro. Tenta não ser muito técnico nem muito extenso na resposta. Preço sobre lucro é uma ação que valia R$100, ela te dava R$10 de lucro. Beleza? Essa ação de R$100, ela está valendo agora 80. Aí você fala, nossa, está muito barata. Essa empresa valia 100 o ano passado, agora está 80. Vou comprar porque ela está barata. Será? Bom, quando ela valia R$100, ela te dava 10 de lucro. Agora, quando ela está 80, ela está te entregando 5 de lucro. E ela ficou cara. Apesar do valor nominal dela ter caído, o preço que você está pagando pelo lucro que você vai receber não compensa. Tá vendo? Agora, não é uma recomendação de investimento, porém, contudo, entretanto, é uma baita aula. Você não levou as suas 5 ações prediletas, mas você achou um norte aqui. Agora eu vou ter que fazer meu dever de casa, né? Isso ainda aí. Bem, meu dinheiro tá lá na Hunter. Tá vendo? Quer facilitar essa vida? A gente resolve isso. Vai pra Hunter, irmão. A gente resolve. Felipe, ficou claro aqui para nós a sua jornada de fé. Também tá clara a sua performance profissional e os frutos da Hunter, os resultados da Hunter, né? As melhores pessoas que a gente conhece estão hoje confiando em seus recursos da Hunter e nós estamos lá na Hunter também, né? Na linha de planejamento, nossa está na Hunter, é muito confortável, a gente está num lugar que tem performance e que performa. Agora, como fazer para conciliar fé e performance? Legal. Isso aí é um grande desafio. Na verdade, não deixando as coisas estarem distantes umas das outras. Né? Eu vou te dar um exemplo, assim, trazer de fato Cristo para o seu dia a dia, para sua vida. Se você, para mim, quando eu entendi naquele chamado de não dar um passo, não de avançar sem antes conversar com Deus, isso não é só profissional, mas sim tudo na vida. Qualquer tomada de decisão. Né? Olha só, uma experiência que eu passei esse ano, que eu te falo, é uma luta diária, é uma constante, é um auto-recado, é uma disciplina, né? E eu vejo isso, que disciplina agrada a Deus. Porque disciplina é você fazer aquilo que tem que ser feito, mesmo que você não goste.
Né? E agradar a Deus é um ato de disciplina. Senão a gente vai fazer só o que a gente quer fazer. Esse ano, você falando sobre isso, eu achei uma passagem barata, super barata, para um destino turístico legal. Eu falei assim, beleza, vou organizar as férias da família, vai dar tudo certo, vou pegar essa janela aqui e tal, vou comprar no site aqui, achei a reserva do Airbnb lá, top. Falei, sim, promoção, vou comprar, tudo certo. Entrei no site, companhia aérea, grande, não foi em site, plataforma de venda, nada, o site da companhia aérea. Tentei comprar as passagens, não conseguia. Você já passou a raiva disso? Se entrar, comprar 4 passagens, não consegui comprar as passagens, não consegue. Avança, chega no final, dá erro, dá um loop, aí tenta o navegador, tenta outro navegador, pega o celular, pega tudo, e não tá comprando nada. E eu, assim, já na raiva, não é possível, o cara não quer me vender, eu quero passar o cartão aqui, eu quero o site de uma companhia grande, laranjinha ainda, não querendo me vender. Aí minha esposa passou e falou assim, você já orou? Uau. Aí eu falei, Então, não, né? Aí eu falei assim, não, porque você tá dando errado, assim, férias é pra você descansar, não é pra passar raiva. Sabe o que aconteceu? Naquele período que eu ia comprar aquela passagem, que eu falei assim, deu uma turbulência na escola da minha filha. E tal, que teve que mudar de escola, etc e tal. E era o período que ele ia chegar na escola nova, ia passar por um período de provas, que se eu não estivesse ali para dar o suporte, o apoio, etc, estivesse viajando e tal, ia dar um problemão. Uau. Legal. Só que assim, meses antes, Deus tá falando assim, peraí, então assim, é muito mais uma sensibilidade, assim, como é que a gente não desvia? Cara, a gente vai desviar porque a gente peca o tempo todo. A gente vai pisar fora da linha o tempo todo. A questão é a gente ter uma sensibilidade e falar assim, peraí, será que eu tô pisando fora da linha? Será que o negócio tá dando essa engasgada? Não é? Eu vou fechar com o último exemplo que aconteceu na vida profissional, foi uma jornada, e como é que a gente lida com o cliente lá na Hunter. Quando estava na pandemia, aquele cenário pandêmico, antes da pandemia, né, ninguém imaginava, e vamos pensar o seguinte, 2017, bolsa voando. Beleza, a Hunter começa. 2018, voando. 2019, assim, bolsa batendo 25%, 30% de rentabilidade. O pessoal entrava lá na Hunter lá e falou assim, eu tô tirando dinheiro da poupança e queria passão. Pulava a renda fixa, pulava tudo. E beleza. E aí o que acontece? Chegou ali no cenário de pandemia, que foi justamente no carnaval aqui no Brasil. De novo, eu estava lá no sítio do meu pai, Deus abençoou que aquele ano, naquela carnaval, eu não viajei. Estava lá, a filhinha tá pequena, etc. A gente falou, vamos ficar aqui mesmo. E aí estoura... Bom, segunda-feira aqui, a Bolsa Americana cai 3%. Feriado. Terça-feira, feriado de carnaval, a Bolsa Americana, 3,5% de queda. Loucura, loucura. A gente tinha contratado casas de análise, tinha corretora, tinha uma série de estruturas, a gente já estava tudo ali. E era cenário, senso comum, todo mundo falando assim, olha, não vende as ações. Por quê? Porque a Bolsa já vai abrir em queda. Já vai abrir com 8%, 9% de queda. Você vende ali embaixo, a Bolsa volta a subir 15, 20, 30 dias depois, o cliente tomou prejuízo e não recupera mais. Ponto. Simples assim. Recomendação de todo mundo era, não vende, não faz nada. Só que aquilo me incomodou. Porque eu conheci meu cliente. Ele está saindo da poupança. Ele não sabe o que é cair 10% num dia. Não adianta falar que, olha, sabe assim, que você está acostumado a ganhar 3% ao ano na poupança? Pois é, 3 anos de poupança agora foi embora. Num dia. Num dia então. Veja bem, mas assim, faz nada não, fica tranquilo. Aí eu vou te fazer uma pergunta. O que a gente faz quando a gente não sabe o que tem que fazer? E aí? Não faz nada. Aí o que eu fiz? Falei assim, Deus, vem cá, o que eu faço? O que eu vou fazer? Porque assim, eu não sei o que fazer. Se eu for pegar a orientação de todo mundo, é para não fazer nada. Só que eu não estou em paz em não fazer nada. Porque eu tenho que avisar meu cliente, o que eu vou falar? E ele vai me perguntar de volta, o que eu faço então? Porque você conhece isso aí, eu não. Só que, de novo, eu não vim do banco, eu não tenho uma jornada do mercado financeiro. E isso é saudável, sabe? A gente não saber fazer as coisas é o grande trunfo. Porque a gente tem que perguntar quem sabe. Não é assim na empresa? Não é assim no dia a dia? Por que a gente não pergunta a Deus? Eu falei assim, Deus, ninguém sabe o que tem que fazer aqui. O Senhor tem o controle de tudo. Me fala, então, o que eu tenho que fazer? Aí sabe o que Deus falou comigo? Vende tudo. Uau. Aí eu falei assim, Deus, peraí, vender tudo? Vou ser rotulado de amador pelo meu cliente. Ele vai achar que eu tô... Contramão do mercado. Ele vai falar, achar que eu Todos os bancos estão mandando não fazer nada. Não fazer nada. Aí ele vai falar assim, pô, mas aí você é muito amador, você tá muito sensível, primeira crisezinha, você já não tá aguentando. Pô, vou vender tudo e vou fazer o quê? E, de novo, se o cliente vende tudo, ele se sente desconfortável, estressado, não se sente confiante, tira o dinheiro. A empresa quebra. Tchau. Game over. Eu falei assim, Deus, eu tô colocando em risco aqui o negócio.
Né? Aí Deus falou assim, você me perguntou, eu estou te respondendo, vende tudo. Eu falei assim, Deus, e se a gente vender metade? E depois fazer um médio e tal, etc e tal? Ele falou assim, vende tudo. Aí eu mandei um áudio para a equipe, falei, pessoal, no dia seguinte, preciso de reunião cedo, chegar todo mundo cedo para a gente fazer um plano de ação e tal. A bolsa abriu 1h da tarde. Só para você que está assistindo o que está acontecendo nesse momento, era o primeiro impacto da pandemia já no mercado americano. Exatamente. E aí eu cheguei pro time... O Brasil ainda estava em festa, estava no carnaval, é como se nada estivesse acontecendo. Nos Estados Unidos o bicho já estava pegando e nós já estávamos a um passo dos lockdowns. Exato. E aí eu chamei o time e falei assim, pessoal, é o seguinte, ó, tem uma orientação aqui para vender tudo. O time, não, veja bem, você viu o que o fulano falou, o relator, o analista e tal, não é para fazer. Eu falei, pessoal, eu sei, eu sou responsável pela empresa e eu tô assumindo o risco e a responsabilidade. E a única justificativa que eu tenho para dar para vocês é que eu orei. Eu não tenho justificativa técnica para dar. Eu orei e Deus falou comigo para vender tudo. Eu assumo a responsabilidade. Agora eu preciso que vocês me ajudem a vender tudo. Aí o pessoal, imagina, assim, foi difícil para mim. Agora eu fico imaginando como é que foi difícil pro time, né? Pô, o cara ficou louco, meu irmão. Vai vender e tal. Tudo bem, era venderam cristão, tudo. É. Aí que a gente faz assim, mas primeiro, eu não posso tomar uma decisão pelo cliente. Eu tinha que informar o cliente. Então a gente gravou um áudio, explicou o cenário, mandando print, etc. Falou, o contexto é esse, tal. Se você quiser me perguntar, talvez você me pergunte, a minha resposta, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro é vendendo tudo. Agora, se você quiser que a gente vende tudo, o protocolo é esse, eu preciso que você faça XYZ aqui e tal, pra gente zerar. 95% da carteira a gente vendeu. Tiveram alguns que falaram assim, e voltaram, não, mas eu achei que vocês estavam mais preparados, vocês estão muito inseguros, e não sei o quê, esperava mais de vocês, etc. Tal. Eu só respondi pro camarada assim, meu irmão, eu sou o cara que cuida do seu dinheiro. Não sou o cara que estou cuidando do dinheiro dos outros, falando para você não fazer nada. Exatamente. Tem uma diferença. Você está ouvindo gente que não cuida, que cuida do dinheiro dele e não do seu. Eu estou cuidando do seu, então eu estou te falando, olha, faz isso. Aquele ditado, né? Entre o louco e o sábio é tudo uma questão de tempo. Vou enxugar bem essa história. A gente vendeu, 40, 60 dias depois, a bolsa tinha caído 60% e a gente começa a comprar tudo lá embaixo. Então, assim, foi um ano que a gente entregou 40% de rentabilidade para os nossos clientes em bolsa. 40%. E aí teve um negócio muito interessante que, assim, no final desse ano, né, teve várias histórias nessa pandemia que Deus marcou muito, foi muito legal, mas teve uma que foi muito marcante, assim. Chegou um dos meus maiores clientes na época, estava em reunião de final de ano, ele estava muito satisfeito com o resultado, tal, admirado por tudo que a gente tinha feito, etc. Só que naquela conversa ali de fim de ano, fazendo a reflexão, ele falou assim, olha, pô, que bacana, deu muito certo aí, você me deu muito dinheiro, tomei muito prejuízo em muita coisa, muito negócio, muita gente não está pagando, etc e tal, muito problema, e assim, eu passei tão mal esses dias, assim, que eu estava conversando com um coronel militar, e ele falou, cara, falou assim, que eu estava passando muita coisa ruim, que eu tinha que fazer uma oferenda para Iemanjá. E você quer saber? Eu fui lá, comprei um champanhe, fiz não sei o quê, fui lá na Pampulha lá, e essa virada de ano aí, eu fiz a oferenda para Iemanjá, e vamos ver se as coisas melhoram. Cara, eu podia ter ficado calado. Mas na hora, ardeu. E falei assim, não, Deus, se eu levantar a bola, eu vou cortar. É meu maior cliente. É meu maior cliente. Eu posso perder o cara, tudo bem. Mas assim, eu não posso perder a oportunidade de falar. Não vou perder a oportunidade. Eu falei assim, mas peraí, você fez uma oferenda para Iemanjá? Lê, pra ver se as coisas melhoram aí e tal. O cara falou que papapá e tal. Eu falei, meu irmão, você tem que conversar com Deus verdadeiro. Aí eu podia ter falado do Jeová, Rafa, Nissim, né? Deus, mas na hora surgiu aquele nome assim, não, você tem que conversar com Deus verdadeiro. Aí ele falou assim, como assim Deus verdadeiro? Eu falei, cara, desculpa, com todo respeito, você foi para uma estátua de ferro lá na Pampulha. Por que você não conversa com Deus? Fala com Deus o seu problema, o que você está sentindo, o que você está acontecendo, e ele vai te responder. Ele falou assim, ele olhou assim meio desconfiado, né? Mas como é que é esse negócio de conversar com Deus? Eu falei assim, deixa eu te explicar um negócio. Eu não vou falar, eu vou te falar assim, você viu isso na prática. Você tem investimento com várias casas. Você tem um mundo de gente que você... Né? O cara tem... Só que na região da Savassi, tem uns 8 prédios no nome dele. Isso é só na Savassi. Fora, tem muito patrimônio em muitos lugares. Ele falou assim, alguém falou para você que era para vender, antes de que a bolsa ia cair, era para vender? Eu falei, não. Inclusive, rapaz, sempre fiquei muito curioso com isso. Eu tomei prejuízo em tudo quanto é lugar. Foi com vocês, foi o único que me deram resultado, que me deu lucro. Eu falei assim, agora, você acha que eu sou mais esperto do que os outros? Você acha que eu sou melhor qualificado do que os outros? Você acha que eu tenho um time maior do que essa turma toda que te atende? Você acha que eu sou melhor do que todo mundo? Você me conhece. Você conhece meu time, você conhece a minha estrutura. Por que eu sabia disso? Ele, cara, pois é, eu sempre fiquei nessa dúvida. Como é que você sabia disso? É porque quando eu não sei o que fazer,
Eu orei a Deus. E eu oro, peço a Deus para me ajudar e dar orientação, inclusive para meus clientes. Então eu orei para assim, Deus, o que eu faço com o dia dos meus clientes? Aí Deus falou que era para vender. Aí ele foi e falou assim, você está falando sério? Eu falei assim, você está vendo o seu extrato aí. Se eu poderia falar para você que foi um conhecimento, mas não é. Como é que é o ditado? Os números não mentem, né? Conta fatos, não argumentos. É, gente, E bom. aí, nesse ponto ali, ele virou e falou assim, aí eu cancelei a agenda do dia e comecei a falar para ele como é que conversava com Deus. Ou seja, você aprendeu não só ouvir, mas a ensinar a partir do que ele está fazendo. Cara, que testemunho, hein, Daniel? Legal, legal. Que Hoje, testemunho. A gente poderia ficar aqui hoje eu tô assim, aqui degustando, meu Deus. recebendo. Olha, você acha que Muito isso aqui, legal. nós temos uma atividade, uma obrigação, nós temos um privilégio de estar aqui, ouvir essas histórias, poder estar com esses caras. Ó, a gente poderia estender aqui, assim, infinitamente. Eu prometo para a audiência que nós vamos ter Felipe Rodrigues, episódio 2, só para falar de Power Moment. Topa? Beleza. Topa o desafio? Combinado. Fechado. E Esse é o Power movimento- Moment e também, mais uma vez, o nosso quadro, isso não é Isso não... uma dica de investimento. Esse aí Isso vai não ter é que uma virar recomendação. cast diário, Cara, uma pílula diária, hein? Eu ainda não saí daqui com a minha recomendação de 5 ações. Calma, tem um café com o Felipe ainda. E sabe o que espera é aí. bom? Sabe o que é bom? É porque esse nosso podcast aqui, ele é atemporal. Ele não vai ficar no ar por um curto período de tempo, mas você pode enviar, mandar para quem você quiser, em 2025, 26, 27, fica à vontade. Então, toda recomendação de investimento que o Felipe daria, e não passou, ela ficaria velha, provavelmente aliás, num curto período de Por tempo. falar da disponibilização desse podcast, se você ainda não fez, por favor, dê agora o seu joinha. Se inscreva se você ainda não é inscrito, porque olha só, tem unção de Deus sobre esse podcast aqui. Ou se Então, tem. por favor, já vai seguindo e compartilhando, porque se tá te abençoando, vai abençoar ainda muito mais. E essa é aquela hora que você fala, tá acabando? O Renan tá fazendo isso em todos. E eu vou falar um negócio pra vocês. A gente grava, contar um segredo pra vocês. A gente grava os podcasts numa lapada só, né? É isso aí. Então nós estamos aqui desde Otimizar. cedo, almoçamos junto, comemos junto, tomamos café. É aquela coisa toda. Passamos o dia junto, eu e o Renan. Nós estamos aqui, Que privilégio. irmãozaço. Que privilégio. Agora, no próximo, a edição tem que vir com musiquinha. Ô, turma da técnica, já escutou o comando aqui, né? E agora é aquele momento que a gente vai para aquele bate-bola, aquela assim, dicas rápidas são as nossas power dicas, Felipe. Eu vou começar aqui, o meu irmão e companheiro aqui, Daniel Monteiro, eu vou soltar uma, ele vai soltar outra e é bate pronto, beleza? Beleza, vamos lá. Vamos lá, power dicas. Passagem bíblica. Colossenses 3:23. Opa! Referência na Forte, ponta hein? da língua, hein? Estudou. Esse aí, Será que tá colando? Será que tem colinha? Não sei. tudo que você for fazer, faça o melhor, faça para Deus. Ô, Isso boa. aí, acho que é meu dilema, assim. Sabe, assim, Deus não me deu a graça de cantar, deu para minha esposa. Né? E isso significa que eu não posso adorar. Então a gente adora o quê? Com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia. Então vamos fazer o nosso Boa. melhor. Pergunta, um hobby. Viajar de moto pelo Brasil, de preferência sozinho. Forte, hein? Sozinho porque você pode fazer o que você está querendo fazer, né? Eu sei que você é um cara que lê muito. Um livro. Ixi, aí pegou, porque só um é difícil, né? Então, top Ó. 3, vai. Vamos abrir a sessão aqui. Top 3. Top 3, vamos. Então vamos lá. Se a gente for falar de personalidade, etc., Antifrágil de Nassim Taleb. Eu acho que é um livro assim que a Ótimo. gente faz uma reflexão de... Você tem o frágil e o forte. Muito Né? bom. Então, sim, pessoas mais fragilizadas, pessoas mais fortes, e o antifrágil é aquele que você pega as dificuldades e transforma e sai disso melhor. Né? Então, acho que o antifrágil de Nassim Taleb é um legal. Se a gente for pensar que agora um religioso, ele é clássico, mas eu acho que assim, ele transforma vidas. É Minha Vida com Propósito, Uau. né? Porque esse livro, assim, cara, assim... Clássico. Pegou a minha indicação, tá vendo? Pegou? É. Você pode, Não, assim... esse é um clássico. Esse é um clássico. Eu amo. Eu já esgotei esse livro nas livrarias, tá? Comprar tanto. Tem Pra poder presentear que eu já esgotei. Já. Você Esse falou de é- presente, me lembrou de mais um livro aqui, que é Ela Ainda Me Chama de Papai. Cara, esse é um livro de um autor cristão fantástico. Para quem é pai de menina, sensacional. Ele tem 7 ensinamentos, porque para o homem lidar com uma menina é mais difícil. E o exemplo que o homem tem que ser para uma menina fundamenta quem ela vai ser como esposa e como mulher.
Então, assim, é uma jornada interessante. Só um drops aqui, que são 7 dicas, mas um drops. Ele ensina as meninas a conversar. Ele ensina as meninas a perguntar. Então, ele vai fazendo um bate-bola com as meninas assim e falou assim, olha, por quê? Porque para ela conhecer o marido dela, ela tem que saber perguntar para um homem muitas coisas. O que você pensa, o que você gosta, o que você fazer, e etc e tal. Então, assim, olha só, ele está treinando a filha para num dia que ela foi conhecer um namorado e tal, ela Esse foi o bônus, online. E o último da indicação? Aí, para mim, a série de um box do Spurgeon. Eu conhecia o Spurgeon, o Spurgeon e um outro livro da Reforma Protestante também, muito interessante. Você já reparou que o cara gosta de ler, né? E teve um outro aqui no podcast. Eu quero saber onde é que ele arruma hora para poder Não, ler. Teve um outro aqui. Conheça a rotina desse homem. Teve um outro aqui que a gente foi fazer a recomendação de livro, e a recomendação dele foi um audiolivro, né? Não vamos comentar, não. Deixa aí, deixa a audiência descobrir quem é. Vai vasculhando, gente. Tem muito vídeo aí. Tem um livro clássico que é a Revolução Protestante, de MacArthur, muito legal, que ele vai contar essa jornada do protestantismo de 1500 até hoje. Isso explica muito como é que a gente chegou hoje. Só para você ter ideia, você está falando do pentecostal, etc. Sabia que o Pentecoste, né, ele aconteceu lá nos anos 30, com Cristo, etc., e sumiu da face da terra e só voltou em 1900? Loucura. Legal, e ele vai explicando por que isso volta. Cara, é muito legal. Então, assim, é um clássico. Até eu tentei mandar um e-mail para a editora, agradecendo ela por ter traduzido o livro para o português, etc. Só que a editora acabou, então é um livro raríssimo que você tem aí, chama Revolução Protestante. Legal. O Renan tá nas perguntas mais profundas, né? Eu, pelo visto, sou o bem-humorado da dupla. Pergunta supérfluas, essas coisas. Vamos lá. Um filme. Tá vendo? Eu gosto de filme que passa assim, uma jornada do herói, que traz valores de humanidade. Você não vai indicar etc. Avengers aqui, né? Não. Homem-Aranha. Não, eu vou ser um pouquinho, vou revelar mais a idade ali, o Patriota, vai. O Patriota do Mel Gibson ali, acho que é um livro que... profundo. Esses filmes ensinam muito, cara. Eu gosto. Você tem que saber se assistiu o filme certo. Pra mim, o melhor filme, pra mim, é A Origem, Inception. Adoro esse filme. Podia ver uma vez por ano. Já que você gosta de viajar, um lugar para conhecer. Bacana, hein? Olha, eu vou falar assim, eu acho que o Nordeste brasileiro é lindo, tem muitas praias, tem muito legal, mas eu ficaria com um destino um pouquinho mais exótico, que chama Cachoeiro do Buracão. Cachoeiro do Buracão. Corta, peraí. Estou te falando de que é o buracão. Diamantina. É isso aí. Eu vou fazer a pergunta de novo, que cortou no meio da resposta, tá? Então, já que você gosta de viajar, um lugar para conhecer. Eu gosto muito das praias do Nordeste ali, acho que tem praias ali, regiões lindíssimas, mas eu ficaria com um lugar um pouquinho mais exótico, que é a Cachoeira do Buracão, na Chapada Diamantina. É um lugar extraordinário, eu tive o privilégio de ir lá de moto, inclusive, fazer uma travessia de rio de moto. Patrícia não vai nessa garupa, não. Não. A Patrícia vai de avião. Eu pego ela no aeroporto. Deixa a Patrícia uma santa, cara. Mas é sério, irmão. Ela me deixa fazer essas loucuras, tá vendo? Pois é, cara, eu casei com uma mulher fantástica. É um lugar paradisíaco. Lindo. Legal. Bom, pergunta mais profunda do dia. Tá vendo? Você ficou com o grande finale, ó. Pois é, eu achei que você não ia deixar essa pra mim. Eu sou bonzinho com você. Bicho, é meu irmão, cara. Esse cara aqui é fantástico. Mas se você pudesse voltar no tempo, conversar com o Felipe de 20 anos, e você tivesse 10 segundos de fala, qual dica você daria? Eu ia falar assim, não tem que preocupar com as coisas. Sabe, você não tem que pensar em resolver problemas. Você tem quem resolve. Então, assim, abre mão de pensar em resolver problemas e gaste mais tempo se aproximando de Deus. Muito bom. Eu acho que, assim, eu demorei para aprender isso, ainda aprendo isso, e quanto antes a gente aprender isso, melhor. A vida fica mais leve. Meu amigo, minha amiga, você que acompanhou a gente, esse baita conteúdo. Que aula. Olha, que aula, viu, cara? Que aula. Sem recomendação de compra. Sem recomendação de compra. Sem recomendação de compra dessa vez,
Mas vai nos comentários. Se a gente bater 40 milhões de comentários, ele vai Ele vai passar fazer, gratuito. as 5 ações que ele recomenda. Então comenta aí. Envia para seus amigos, os seus 30 mil amigos também comentarem. Isso aí. Jabazinho aqui, posso fazer um jabazinho? Lógico. Se quiser conhecer mais o nosso trabalho e tal, da Hunter, etc., e ainda mais, não das recomendações de compra, mas entender um pouquinho mais do cenário, a gente tem um canal no YouTube, Hunter Investimentos, onde eu faço desde 2016, lá, desde o início, lá, já tem 7 anos aí de café econômico. Todo dia, às 8h20 da manhã, eu faço um resumo de economia, de política, internacional e bolsa. Ó, sou suspeito pra falar. Eu Se assisto pelo você tá Instagram. aí, se você tá aí olhando CNN, certo? Globo News Economia, por favor, cara, você tem que conhecer o Café Econômico. É notícia de verdade. É assim, é nu e crua pra você entender o que tá acontecendo, pra você começar o seu dia extremamente informado. Café Econômico, lá no canal da Hunter, é fenomenal, tá? E fica ao vivo pelo Instagram, porque eu assisto direto. Exatamente. Isso aí. E agora- Comenta e manda um coraçãozinho, igual você fará no nosso vídeo daqui a pouco. Gente, muito bom. Eu tô, assim, consegui absorver muita coisa interessante aqui. Acho que de tudo que a gente falou aqui, o que mais pegou é essa questão do negócio, do fato de estar pesada, porque o volante está na sua mão. Isso aí pegou demais, né, Renan? É forte. E, cara, Forte, irmão. é por essas e outras que a gente tá nessa trilha de gravar esses podcasts. Não é só pelos cortes que você vai acompanhando nas nossas redes sociais, mas também por esse conteúdo completo. Que a gente sabe que é justamente num conteúdo como esse que você tem um insight que pode mudar a sua vida. É justamente num conteúdo como esse que você pode pegar, mandar para uma pessoa que vai realmente mudar a vida dela, mudar a percepção da vida. Dar um insight diferente. E justamente conversar com pessoas como você, Felipe, traz para a gente um senso de realização muito grande de tudo isso que a gente está fazendo aqui no PowerCast, no Marketplace. Eu tenho certeza que Deus tem muita bênção indo pela sua vida. E agradeço mais uma vez a tua participação e estar junto com a gente. É por isso que nós temos como slogan que esse podcast é o seu lugar de ativação, vocação e propósito. É isso aí? Amém, nós todos. Até a nossa próxima edição. Um abraço! Valeu!